Está começando mais um episódio do Se Eu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, estamos iniciando um podcast aqui incrível com meu amigo Guilherme. Cara, eu vou apresentar ele, mas o cara é complicado, hein? Nas vendas aqui o cara é mestre. Hoje a gente vai receber um dos nomes mais respeitados da elite em vendas do Brasil. Guilherme Campos, executivo elite do Vende-se. Vem compartilhar com a gente os bastidores, técnicas e mentalidade que transformam um vendedor comum em um vendedor imparável. Ei, Guilherme, prazer, cara. Prazerzaço. Como diz nosso amigo Caio Carneiro, um vendedor foda. É, cara, nossa, que legal, cara. Guilherme, eu queria entender, né, cara, como que você entrou nesse universo de vendas, da onde surgiu isso, cara? Cara, só pra vocês entenderem, o Guilherme me atendeu, eu fui aluno do líder comercial Jeff do Vende-se. é meu cliente. É, fui, cara. Eu achei o atendimento dele muito bom. Eu falei, cara, tem que trazer esse rapaz para fazer o podcast, executivo de vendas top. E como que você entrou nessa área de vendas, o Guilherme? Explica pra nós. Primeiro, prazerzaço falar com vocês por aqui. Jeff, obrigado pelo convite. Cara, prazer. Cara, turma, como eu tava falando contigo lá, a gente tava falando dos bastidores, né, Jeff? Foi. Entrei no mundo das vendas, caí de gaiato, né? É. Eu caí de gaiato, fui formado em administração e fui convidado ali para empreender no marketing de rede. Na época era uma empresa de cosméticos e tudo mais. E, enfim, recebi um convite de um amigo meu e falou, cara, tem um negócio pra você, né? Eu falei, puta, tem um negócio pra mim, cara? Vamos lá, né? Enfim, na época, olhei, era uma empresa de cosméticos, não sei nem se tá no Brasil ainda. Uhum. E, enfim, fiquei apaixonado pelo lucro, né? Tem alguns livros de empreendedorismo que fala, pai rico, pai pobre, fala, lucro é melhor que salário. E aí eu fiquei apaixonado porque... Pô, eu não sei se vocês estão aí assistindo, mas se familiarizam, mas eu recebia dia 20 dia 5. Dia 20, eu me lembro muito bem que era R$ 895. Cara, eu trabalhava 20 dias para ganhar R$ 895. E aí eu lembro que, cara, se eu vendesse 3, 4 itens, ainda na época era batom, perfume. Caraca, Fui até tirado de tonto. Cara, você vai vender batom, perfume? Um cara bonito, formado, vou trabalhar com essas coisas. E eu falei, cara, pelo que eu vi aqui, se eu vender, eu comprava 30, vendia por 60, 100% de lucro. Eu trabalhava numa operação, era na época de crédito imobiliário. Certo. E eu falei, cara, 250 mulheres. Compra batom, compra rímel, compra... Ó a minha conta. Eu não sabia nem pra que servia rímel, muito menos lápis. Lápis pra mim era de escrever. Mas eu falei, cara, se eu vender isso aqui, pelas minhas contas, dá pra tirar pelo menos uns 900, 800 aqui. Na pior das hipóteses, metade disso, mas tá bom, né? Caraca. Enfim, resumo da ópera. Você acha que as pessoas têm muito preconceito com vendas? Ah, ainda tem. Guilherme. Hoje não muito, sabe, Jeff? Uhum. Hoje não muito. Mas eu ainda encontro, assim, tem aquela velha máxima, né? A mãe vai pedir emprego pro filho e vai falar com o empresário. Você pode dar um emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendas. Qualquer coisa, até vendas. E hoje tá menos, mas hoje ainda tá bastante mistificado, sabe? Você tem que ser um profissional e às vezes as pessoas olham e falam, eu não quero ser aquele vendedor de loja de shopping que eu tô passando na frente, o cara vai e me puxa, você não quer comprar um negócio? E as pessoas precisam entender que vendas não é isso, né? Vendas é você resolver o problema da pessoa. Então eu acho que tá menos, mas ainda tem ali um
um pezinho na lama. Você falou de vendedor de loja, né? Eu tive uma experiência aí que também não foi tão positiva, né? Eu fui no Outlet em Jundiaí e, cara, entrei em um monte de loja. Nenhum vendedor, nem perguntou meu nome, né? Eu não sei, cara, se eu tava... Eu sei que as vestimentas tava normal, mas assim, cara, ninguém perguntou, cara, o que você quer? E aí, Guilherme, vou fazer uma pergunta pra você. Você é um cara de alta performance, trabalha hoje numa empresa que é líder em vendas. E eu queria perguntar pra você, existe diferença em vender um baixo ticket na mentalidade do vendedor e do alto ticket? E qual que seria no seu ponto de vista? Cara, eu vou falar por mim no começo, né? Hoje eu sou um executivo de negócios elite do time do Caio Carneiro, do Flávio Augusto. São referências em vendas, referência em empreendedorismo, do Jorge Jota também. E lá a gente tem times, são times que a gente fala de low ticket e high ticket. Para quem não sabe, low ticket é ticket menor, né? E high ticket são tickets maiores. O valor do produto é alto, né? E eu acho que assim, no começo... Eu fiquei muito impactado que na época era um valor de uma imersão X e eu não conseguia vender aquilo. E eu falei, cara, eu vou ter trabalho aqui, porque eu entrei, que eu já tinha experiência em vendas. Falei, cara, vou detonar, né? Era o meu sonho. E primeira ligação que eu fiz, eu falei, por quê? E aí ali eu entendi, aquilo que você não compra, você não consegue vender. Ou seja... Se você, na época, não tinha lá, o ticket, exemplo, R$4.000, ou seja, se você não acredita naquele produto que você possa comprar 4.000 e trazer um ROI, e ROI, para quem não sabe, é retorno sobre investimento, cara, você não vai conseguir vender aquele produto. E aí eu precisei passar pela curadoria, que a gente chama, que é, cara, eu preciso entrar para saber o que realmente esse produto entrega, para aí eu conseguir vender. É como um vendedor, não sei se tem alguém... que vende carro, mas um vendedor de carro. Às vezes o cara fala, nossa, esse carro custa X, custa 3 milhões. Mas será que custa 3 milhões mesmo? Até o cara entrar e dar uma volta no carro. Cara, o cheiro do couro, a textura do volante, a velocidade que ele pega e tal. Cara, ele entrega isso. Então, o cara vai com mais propriedade, né? Para falar daquele produto ou daquele serviço. Tanto é que eu comecei na venda direta dentro do Vende. Na venda ativa, melhor dizendo. Ou seja, o cara não tem um lead, o cara é o caçador, o hunterzão. Caraca. Puxa a ligação, toma xingo. E aí, cara, primeiro o high ticket que a gente vendeu na venda ativa foi o meu. Então, Caraca, porque eu olhei e falei, cara, já sei o que o produto entrega, já sei principalmente a transformação que ele causa. É isso, ou seja, o que o seu produto causa na sociedade, no empresário, seja lá o que você vender. Qual a transformação que ele causa? E principalmente, o cara compra ele a um X, vai trazer quantos X de retorno? 2, 3, 4X? Cara, aquele produto de 10, 15, 70 mil fica barato. Fica barato. O cara compra um produto de 8 e traz 20 de retorno, 8 mil é barato. A gente teve com o Flávio Augusto, eu tive com o Flávio Augusto na última terça-feira, e ele falou, 200 mil é caro ou barato, Guilherme? E ele ficou quieto assim. Falei, porra, eu não tenho 200 mil na conta hoje. Não tenho 200 mil na conta. E ele falou, depende da perspectiva. Se você me der 200 mil e eu retornar 1 milhão de reais para você, saiu caro ou barato? Eu falei, pô, barato. Ele falou, então, é tudo perspectiva de entrega de produto ou serviço. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, tá, Jeff? Para quem trabalha com high ticket, primeiro, o cara precisa comprar aquele produto, não comprar financeiramente, obviamente, mas comprar, cara, eu sei quanto entrega. E tem perfis de vendedores. Por exemplo, lá a gente faz muito... Tem perfil de vendedor que só trabalha com WhatsApp, que não cria uma conexão legal. Tem vendedor que só trabalha com telefone, mas tem vendedor que, cara, tem que fazer uma chamada de vídeo. Eu recebo clientes lá dentro da nossa operação, né? Então, você precisa entender... o que você entrega, e tem perfis de vendedores. Tem vendedor que mexe no WhatsApp e fala, cara, eu não vou receber cliente aqui, cara. Não vou ficar atendendo chamada de vídeo. E tá tudo bem, é um perfil de vendedor, né? E a gente fala muito isso. Cara, a conexão é a alma do negócio. Mas você acha que a entrega, o high ticket, você acha que pelo WhatsApp, simplesmente, que aí meu ponto de vista...
Cara, Guilherme, eu acho que a entrega, quando você é presencial ou que seja um áudio no WhatsApp, uma ligação, cara, a conexão, o rapport. E eu queria seu ponto de vista sobre esse assunto. Porque assim, você é um cara que vende high ticket. E você deve saber, deve ter uma... Assim, eu tenho 100% das vendas. Qual que é 80%? A taxa de conversão, Qual né? que é a taxa? Cara, no WhatsApp, mandando a mensagem, tipo 5%. Telefone é tanto. Na sua experiência, o que você acha? Cara, primeiro a gente tem que entender que existem públicos... vamos começar na construção da base. Tá. Você vai ter públicos que... Cliquei aqui, o clicar aqui é, às vezes, você, dependendo do produto que você vende, o cara pode bater na sua porta, o cara pode chamar você no WhatsApp, ou o cara pode cair lá no seu CRM. Para quem não sabe, CRM é onde a gente recebe os leads, ali tem o que está na prospecção, o que está na qualificação, o que está na abordagem, o que está no fechamento. Então, primeiro, você precisa entender o teu público. Cara, esse cara aqui vai vir muito curioso, vai vir muito cara que me dá o preço, que eu tô cotando, aí é o cara que tá buscando preço, não é o seu produto, né? Certo. O cara tá buscando preço. Se ele quer preço, muita gente fala, cara, quanto é o preço? Cara, é muito caro. Agora, o valor que a gente gera, cara, é absurdo. E aí, o que a gente traz? Níveis de conexão. A gente tem 3 níveis de conexão, né? De baixo para cima, começando pelo menos conexão até gerar o máximo de conexão. Primeiro, WhatsApp. Certo. Tem gente que compra um high ticket pelo WhatsApp, Guilherme? Tem, mas é muito baixo. Você já vendeu? Já, pouquíssimos. Que é aquele cara que tá, cara, o nível de consciência tá lá na tampa, lá em cima. O cara já tá preparado, ele já tá, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Entendi. Ou seja, aí é o tirador de pedido. Aí não é o vendedor. É o tirador de pedido. Legal, né? legal. Que cara, o cara tirou um pedido ali. O cara já ia comprar. Caiu com você e Deus te iluminou. Aquela bola que tava na linha, você deu um toque. O cara só empurrou pra dentro, entendeu? Então o cara já tava preparado. E aí, pô, já vendi pro WhatsApp. Falei 3 coisas. Até que o nível de conversa ali, eu nem criei conexão com esse cara. Porque o cara já queria. E aí existe o segundo patamar. Que é, cara, você puxar a ligação, né? Que é o converte um pouco mais. Converte um pouco mais. E tem o terceiro que é, cara, uma call, uma chamada de vídeo, que é, cara, você olha no cara, então você consegue enxergar, cara, se o cara tá prestando atenção em você, se o cara tá de olho em você, se o cara tá aqui, mas ele tá prestando, mas o cara tá aqui, assim, mexendo no celular. Entendi. Legal, legal. Então, você como vendedor... Você precisa ter esses... Eu falo muito pro nosso time lá que você precisa ter esses sentidos muito apurados, né? Então, WhatsApp, ligação, uma call, que é uma reunião de vídeo, e até mesmo presencial. Se tiver a oportunidade de chamar o cara para presencial, vem pro presencial. Porque a possibilidade de ele fechar um ticket alto é muito grande. É muito grande. Porque pensa comigo, vamos falar assim, você que tá assistindo a gente. Cara, você compra um carro pelo WhatsApp? É difícil. Cara, tem gente que compra, cara, me manda aí, mas assim, um carro zero, loucura, já conheço, né, cara? Já andei lá atrás. Cara, é no mínimo 50, 60, 70, 100 pau um carro. Legal. Cara, é difícil comprar pelo WhatsApp. É a mesma coisa. Aí todo mundo fala assim, pô, é legal trabalhar com o Flávio, com o Caio, com o Joel. Vende sozinho, né? Cara, é um baita mito. Porque as pessoas acham que, tipo, trabalhar com os caras é... fácil, é tranquilo, é só... Cara, não é. A nossa taxa de conversão lá cara, tem vendedores que não vendem muito bem. Tem vendedores que vendem muito bem. Então, vender os caras já estão posicionados, sim, mas, cara, o nosso time de elite de vendas, de high ticket, cara, a gente tem uns vendedores balas, uns vendedores feras. Não precisa ter uma conexão boa pra você vender um ticket alto, né? Legal. E, por exemplo, os melhores vendedores lá, o que você vê que eles têm, assim, de parecidos? O que você vê, assim, você olha pro cara e fala, não, esse aí é o Hunter, é um caçador nato, é o cara que... Canhão. É, o canhão. Cara, eu acho que assim, a gente tem 2 times lá fortes, que é o time de venda ativa, que eu comentei no começo aqui. Certo. Que é o cara que não tem um lead, é o cara que abre ali o WhatsApp, o Instagram dele, vai na caça, ou se não liga para um amigo. Cara, meu,
tem 3 contatos aí, mas é um contato bala, que faça sentido o cara tá aqui com a gente. Esse é o vendativo. O cara não recebeu um lead que levantou a mão ali e falou, quero saber um pouco. Outbound puro lá. Puro. E você tem o nosso time lá, que hoje é onde eu tô ingressado, que é o time de high ticket, onde a gente recebe os leads, né? Certo. E eu acho que, assim, são 3 atributos. Flávio fala muito isso, mas eu gosto muito de trazer, mas eu trago mais 3. Que, primeiro, cara, você precisa ter uma ambição fora da curva. Legal. Você precisa ter uma ambição fora da curva. Qual que é o tamanho da tua fome, né? O Caio me perguntou uma vez isso e eu pergunto isso, cara, qual que é o tamanho da tua fome? Segundo, vendas não é dom. Muitas pessoas falam assim, eu tenho amigos ali. Mas o Guilherme é descolado, ele sabe conversar. Porra, se conversar com a minha mãe, meu amigo. Minha mãe fala até hoje, nossa, filho, se eu olhasse você há alguns anos atrás, jamais eu imaginei você falando assim. Então não é dom, é técnica. Você precisa ter técnica. A vendas é técnica, são uma série de técnicas que você precisa ter. E por último, e a gente não menos importante, que é a gestão das emoções. Cara, esse papo é legal. É uma loucura, velho. É uma loucura. A gestão é uma montanha. A gente fala assim, cara, se uma empresa fosse um parque de diversões, o setor comercial é a montanha-russa. É cheio de, sabe? É looping, é loucura o tempo todo. E administrativo, a gente fala que administrativo é o carrossel, né? Cara, é tranquilo. Não pega nada. Sim. Financeira, mas também não pega. Agora, montanha-russa, meu irmão. Um dia você tá vendendo 300 mil, outro dia você já começa... A galera tá com 300, você tá com 60, e você fala, putz, será que sou eu? Será que é o clima? Será que é o jeito que eu tô falando? Será que é meu fluxo? Cara, os leads não tá legal. Será que é o marketing? Aí você começa a duvidar de você, duvidar do produto. Será que isso é pra mim? Né? Será que isso é pra mim? Pô, mas eu muitas vezes já fui pego nisso. Pô, eu tenho vários troféus em cima da minha mesa lá e tal. Eu olhei e falei assim, cara, o de mês não tá bom. Será que é pra mim mesmo? Caraca. Pô, e a galera olha e fala, mas executivo elite, cheio de troféu na mesa. Aí você... É verdade, é verdade. Então, cara, você tem que ter uma gestão das emoções fora da curva. Fora da curva. E assim, você tem que ter os pontos ajustados. Cara, você tem que estar bem em casa, você tem que estar bem com a tua esposa, com teus filhos, porque senão você não executa um bom trabalho. Isso é fato. Mas eu acho que eu sempre acreditei em todo o tempo de vendas que eu tenho. Eu sempre falei, cara, tem que ter uma ambição, tem que ter uma ambição. Mas, cara, às vezes a gente olha e fala, cara, minha ambição tá em casa. Meu filho, minha esposa, minha filha. Essa é a minha ambição. Então, a ambição eu já tenho, entendeu? Já tenho. Hoje eu dei um beijo neles e falei, cara, essa é a minha ambição. Agora, a gestão das emoções que é desafiador. Gestão das emoções é desafiador. E a gente tem mais os 3 pontos que a gente analisa, que é o nosso tripé dentro do Vendes, né? Que é proatividade. Certo. Você tem que ser um cara proativo. Você tem que ter um comportamento fora da curva. E, principalmente, você tem que ter um resultado. Bom, não adianta você só ter um resultado, mas ser um ser humano, sabe? Desculpa a palavra, um lixo de ser humano. Pô, o cara gera um baita resultado, 1,5 milhão de vendas por mês, mas, cara, são um porcaria. Mas também não adianta você ter um resultado bom, um cara legal, mas não ser proativo. Então, a gente fala muito isso, que é uma série de atributos, mas esses são os principais atributos que a gente tem como primícia dentro do Vendes. Legal. Ô, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso aqui, quando você começou a falar de funil, cara. Eu pensei que era só lá na minha empresa, né? Os vendedores falam, que é o lead e tal. Calma, galera, calma, vamos respirar, que a gente vai dar certo, né? Tá virando polêmico, funil de vendas aqui. Por exemplo, lá, o lead caiu pra vocês, né? Aí caiu lá no CRM. Qual que é o fator de qualificação lá? Hoje você, como executivo de high ticket, você tem um qualificador para você? Não tem? Você qualifica esse lead? Como que funciona? Tá. Só pra gente entender. Show. Hoje, o canal de high ticket, ele começou há um ano atrás. A gente destinou alguns vendedores, tinha um perfil de vender high ticket, e a gente começou a testar e virou um sucesso o canal de high ticket. Legal. Então, hoje a gente está testando um canal que a maioria conhece por SDR. Legal. Que nada mais é que, para quem não conhece SDR, é o qualificador. Ou seja, o lead cai, o marketing gera a campanha, você vai lá e clica no Saiba Mais e entra lá no nosso funil, e aí ele é destinado direto para um SDR, que é o qualificador. Ali legal. O cara tem uma sequência de perguntas. Cara, legal, Jeff, bacana, me conta um pouco mais sobre o seu negócio.
Legal? Quantos funcionários, quanto você fatura, tem sócio, o que você está buscando. Faz algumas perguntas. Se aquele cara tem perfil para comprar um ticket alto, um high ticket que a gente fala, ele já é direto para o closer, que é o vendedor. Ou seja, já marca uma call ali, já passa o seu e-mail, já linka e-mail com e-mail e acabou. Então, terça-feira às 14 eu te chamo. Ou melhor, terça-feira às 14 o Guilherme vai te chamar, que é o nosso executivo de negócio. Pronto. Certo. A gente está testando SDR. Está tendo muito bom resultado. Mas tudo isso que eu conquistei até agora como executivo elite, cara, foi sem SDR. Então, eu qualificava. Top. Eu qualifico, ainda não tenho SDR. Então... Agora, qual que é a grande jogada? Inclusive, eu dei um treinamento mês passado sobre fechamento e sobre qualificação. Cara, se você que está em casa, anota isso. Você não pode perder tempo demais com aquela pessoa que não vai comprar de você. Legal. Ponto final. Guilherme, como é que eu faço isso? Cara, a gente fala que você não pode ser um vendedor chato, você tem que ser um perguntador profissional. Legal. Cara, como é que você faz perguntas profissionalmente? Primeiro, você não tá ali pra brincar. Você não tá ali pra fazer hora com ninguém. O cara clicou em saber mais, então ele quer saber um pouco mais. Aí você começa a fazer uma pergunta. O que eu indico, o que eu faço? Cara, abre o Word mesmo. Faz possíveis perguntas que você pode fazer. Então, eu sou o meu SDR, né, que eu falo. Possíveis perguntas que você pode fazer. Cara, primeiro estágio, qualificação. Porque quando você recebe um lead, você não prospecta, ele vem através de você. Então, primeiro estágio. Você pula aquele primeiro estágio do funil, prospecta, você vai para a qualificação. Correto. Quais são as perguntas que você faz? Pergunta de... Cara, Jeff, obrigado por compartilhar um pouco mais do seu momento. Tá, hoje, me conta segmento, quantidade de funcionários e tempo de empresa. E o cara vai lá, pum, pum, pum. Só que tem que tomar muito cuidado para você não ser robotizado. Ninguém gosta de ser atendido por robô, cara. Eu odeio isso. A gente é um bicho... o ser humano é um bicho que foi feito para viver em comunidade. Né? Sim. Vem parceiros, em parcerias, mas, cara, eu odeio ser atendido por robô. Então, cara, sempre fala o nome da pessoa. Cara, livros de psicologia falam que não existe a coisa mais doce que uma pessoa pode vir que não seja o nome dela. Bacana. Né? Então... Cara, legal, Jeff, bacana, obrigado por compartilhar. E me conta um pouco do teu segmento. O cara vai lá e vai falar. E não chega perguntando, cara, quanto você fatura? Porque é inconveniente eu chegar, acabei de conhecer você. Jeff, quanto você tem dinheiro aí? Porra, isso é deselegante, totalmente deselegante. Então você cria uma conexão, cria rapport. E aí eu sempre falo assim, cara, me permita fazer 2 ou 3 perguntas pra gente continuar esse bate-papo aqui. Por quê? Porque hoje dentro do Ventes a gente tem diversas frentes de capacitações. Desde plataformas digitais até imersões com o Flávio, com o Caio. O cara fica 2 dias com eles e é uma loucura. Tanto é que o NPS é altíssimo, bateu 100 na última turma. Legal. Então a nível de educação é quase um número obsceno, sabe? A educação pra você bater 100 no NPS é absurdo. Só que eu preciso entender se faz sentido o cara estar nessa imersão, porque às vezes eu posso falar uma imersão que custa 70, 80, 90 mil, que o Flávio gira extremos ponteiros dentro da empresa do cara, e o cara falou, não, eu quero só uma plataforma digital mesmo, que moro em Tocantins e não consigo ir aí. Ou seja, se você começa a falar de coisas que o cara não vai comprar, você errou na qualificação, pô. Então, tem muitas pessoas, empresários gigantes, que falam, pô, aí é o vendedor, né? Nossa, vou vender pra esse cara aqui. Às vezes o cara tá buscando uma plataforma digital pro vendedor dele. Entende? Legal. E aí, qual que é o grande profissionalismo do vendedor? Não fazer a gente fala de empurroterapia. Vamos empurrar o produto do cara. Não, cara, bota o cara na esteira de produtos. O problema dele naquele momento é comprar uma plataforma de um low ticket. Dá a plataforma pro cara de low ticket. O cara entrou na tua esteira. Então, você começou a qualificar muito bem, pegou o que o cara quis, acabou, vendeu pro cara. Lógico, o processo não é tão simples assim, mas a qualificação tem que ser rápida. Perguntas objetivas. Então, você tem que ter um fluxo ali, Ctrl+C e Ctrl+V, lógico, não sendo robotizado. Por quê? A quantidade de lead hoje cai, e principalmente o executivo de negócio que recebe lead, que não é o hunterzão, aí o cara fala, depois eu falo com ele. Depois, ou seja, é a dor e a delícia que a gente fala. Tem muito lead... cara, é uma delícia, mas também pode virar... A gente fala que, cara, pode ser sua criptonita, né? Aquele seu superpoder pode ser sua criptonita. Sim. Então, cara, pode quebrar você no meio. Ou seja, um cara no meio daquele cara que você fala, depois eu falo com ele, qualificou errado, era um possível cliente ali de high ticket. Então, qualificação, eu acho que
as perguntas certas é primordial. Primordial. Você acha? Olha lá, eu Bora. Adoro, cara. Adorando isso, bora. Vamos lá. Você pegou um vendedor novo. Tá. Provavelmente deve chegar um monte lá, cara. E esse cara tem dificuldade de rapport. Tá. Existe salvação pra esse cara? No seu ponto de vista, Guilherme? Ou não, cara? Ou tem que deslocar esse cara pro outro Canal setor? de... Cara, eu acho que existe, tá? Existe. A gente tem uma premissa muito forte lá no Ventes, que é, cara, a gente segura o cara até o último. É a mãe. O Ventes é a mãe, cara. Mas eu acho que assim, a gente dá algumas saídas pra esse cara, mas o núcleo da venda, né, Jeff? O núcleo da venda é a conexão, pô. Legal. O núcleo da venda é a conexão. Cara, tudo que acontece depois é de acordo com que você criou a conexão com o cara. Pô, Guilherme, mas tem cara que não abre, tem cara que é fechado. Eu sei. E tá tudo bem. Mas você precisa criar uma conexão genuína com o cara. Agora, se o cara tem dificuldade de criar uma conexão, pô, aí seria ideal você fazer alguns testes ali. Você, cara, empresário que tá assistindo a gente aqui. Pô, tem um vendedor que você... Cara, o cara é bom. Coloca ele pra fazer até mesmo um evento de network pra ver como é que ele sai pessoalmente ali. Porque às vezes o cara é ruim de criar conexão na própria qualificação ali. Na qualificação já começa a conexão. Legal. Então, eu acredito muito que, por exemplo, a gente tem um time das meninas lá que só trabalha com plataformas. Conexão não tem muito... Não é muito calor delas, não é muito a praia delas. Cara, faz sentido pra você, vambora, e Próximo. 12 de tantos e vambora. Isso faz sentido pra você, bora. Cara, tem 50 mil pessoas dentro da nossa plataforma. Legal. Então, tem que, eu acho que, respondendo a tua pergunta, Jeff, eu acho que tem salvação sim, Certo. né? Tem salvação sim, mas empresário que está assistindo a gente aqui, eu acho que precisa ficar de olho para você não colocar... quer ver? Eu vou colocar uma analogia aqui. Cuidado para não colocar o Neymar no gol. Show. Saca? Então, se o cara é atacante, ele tem que ficar lá na frente. Você tá colocando o cara em outro lugar. Sim. Então, acho que vai do empresário falar, ou líder comercial, ou o gestor daquela área, que às vezes tem muito empresário que é o dono da empresa e faz a gestão do time comercial. Então, o cara tem que olhar e falar assim, cara, esse cara é bom para eu criar um canal de vendas que só seja pelo WhatsApp aqui. O cara é zero conexão. Mas eu acho que não se deve descartar. Mas também não dá pra ficar dando murro em ponta de faca. Não, teve um caso lá na corretora, o Guilherme, que eu salvei uma vendedora. Ela não era boa de conexão. Ela sabe disso, né? Adoro ela, mas... Cara, mas o que foi? O que acontece? Eu gostava muito dela. Então, feedback. Ouvir a ligação. Então, o gestor ele tem que entender o seguinte. Peguei uma pessoa... O bom gestor, o Guilherme, é o cara que desenvolve pessoas. É isso aí. Porque senão eu não sou gestor. Gestor, ele pega a pessoa e desenvolve. Concordo plenamente com você. Às vezes você tem que saber deslocar o seu time. Bota o Neymar lá na frente pra fazer o gol, né? É isso. Coloca o outro lá e vai distribuindo. Então, bons gestores, eles têm essa dinâmica. Só que, cara, eu acredito no Guilherme. Então, cara, eu sou um bom gestor, eu vou desenvolver o Guilherme. Então, feedback diário, escuta a ligação. É então, isso. eu acredito que dá nisso porque eu... provei lá na própria empresa de fazer isso e deu ROI. Só que a pessoa tem que querer. E aí, uma pergunta aqui, ó. Beleza, qualificou o lead, certo? Nem todo mundo... Brasileiro, o funil, infelizmente, ele é curto porque lá embaixo, porque o cara procrastina. Por isso que é funil, é representação, né? Entrou 20, vai sair se sair um. E aí, como que você é um executivo aí, alta performance. O que você faz? A galera tá doida pra escutar. Galera. É isso. O que você faz aí pra quebrar a objeção e trazer a venda? Tá. Ou... Porque às vezes você pode qualificar o cara e botar a fé. Fala, cara, esse lead aqui é meu. Coloca até uma etiquetinha no WhatsApp, fala verde, potencial de compra. Já bota assim, fala pro time assim, ó, bota lá no ranking lá o meu nome lá, porque não tem pra ninguém. Já é minha. Só que esse cara enrola. E aí, esse processo de objeção que você faz, que você vê que dá certo nesse alto ticket, né? De quebra de objeção da galera. Sei que tem várias objeções, mas vou falar com a minha esposa, né? Tem meu sócio. Tô pensando, tem meu sócio. E o que você faz, cara, nessas objeções aí pra galera aprender com você? Cara, eu acho que
Aliás, o último treinamento que eu dei foi sobre fechamento e eu trouxe muito esse tema, Legal. que é objeção, né? Como é que você quebra a objeção? E às vezes as pessoas esperam receber a objeção para ir lá quebrar. Cara, eu acho que o melhor jeito de você se antecipar, o melhor jeito de você evitar uma objeção é se antecipa ela. Legal. A gente tem uma técnica, eu tenho uma técnica muito forte que é assim, isso não garante venda. Tá. Isso não garante venda, né? Ah, Guilherme vai ensinar a receita do bolo aqui, Não. peraí que agora eu vou vender tudo. Não, não é isso. É assim, na qualificação, quando eu tô prestes, eu vou colocar algumas perguntas que muito provavelmente você deve ter tomado, empresários, gestores, vendedores que estão assistindo a gente também pode ter tomado, eu tomo todo santo dia, que é, o cara olha e fala assim, na qualificação eu já pergunto, legal, entendi, você precisa que mais alguém esteja em nossa reunião ou você é o tomador de decisão? Legal. E espero o cara responder. Isso na qualificação. Tá. Não esperei tomar essa objeção do tipo assim, vou ver com meu sócio, vou ver com minha esposa. Legal. Cara, eu recebo muito assim, não, eu sou o tomador de decisão. Pô, legal. Então, eu entendo a objeção como várias portas que o cara pode sair. E tem inúmeras portas que ele pode sair. Uma porta é do sócio. Então, na qualificação, eu já fechei essa porta. Eu não tranquei essa porta, eu fechei essa porta. Ele pode abrir. Então, eu fechei a porta da objeção. Legal. Só que na qualificação, você viu como a qualificação é extremamente importante. Sim, na sim. qualificação, eu já olhei. Geralmente ali no WhatsApp, você tem a bio do cara, você olha se o cara é casado. Porque, cara, minha esposa tá aqui do nosso lado. Certo. Então, cara, se eu for ligar pra ela, eu tô no meio de uma reunião e falar assim, amor, meu cartão não passou, eu preciso de 20 mil aqui pra passar uma imersão. Cara, ela me dá um tapa na cara, velho. Oi, ela vai fazer assim, ó, não vou te emprestar em casa, a gente conversa. Sim. Então, na qualificação eu já olho se o cara é casado. Na qualificação eu já olho se a mulher dele é uma sócia dele. Eu já pergunto se, cara, é só esse negócio que você tem ou você tem outros negócios? Por exemplo, eu falei com uma possível cliente, tá em fechamento. Aham. Mas, cara, gente finíssima e tal. Ela tem o Império das Unhas lá em Curitiba e tal. Tem outras empresas. E ela queria resolver o problema de gestão comercial lá da franqueadora dela, do Império das Unhas. Só que, Certo. cara, ela tinha uma distribuidora gigantesca de alimento lá no Nordeste, Caraca, meu. que era do marido dela. E eu falei, você tem mais algum outro negócio? Ah, eu tenho mais esse. E o seu marido? Ah, ele também, às vezes, ele ajusta o financeiro aqui da minha Império das Unhas e tal, não sei o quê. Ou seja, se eu não pergunto, porque ela falou pra mim, eu sou tomadora de decisão, mas se eu não pergunto sobre o marido dela, falei, cara, e sempre chamando pelo nome. Pô, eu vi que você tem um esposo também, não sei o quê. Cara, o Júnior também te ajuda e tal, não sei o quê. Putz, ou seja, chamei pelo nome. Ah, o Júnior às vezes vem aqui, não sei o quê. Ele também dá uns pitacos aí no seu negócio, ou é você que toma conta? Ah, às vezes ele mexe. Ou seja, ela falou pra mim que era tomadora de decisão, daqui a pouco o marido dela também tá junto. Caraca. Ou seja, no final eu olho e falo assim, a gente precisa bater esse papo, mas eu preciso que o Júnior esteja, eu preciso que o Paulo esteja, eu preciso que o Jefferson esteja. Por quê? Cara, eu sou casado. Quando eu vou tomar alguma atitude, alguma decisão, cara, minha esposa precisa estar junto. Entendeu? Por quê? Porque você fecha essa porta também da objeção do tipo, vou falar com o meu sócio, vou falar com a minha esposa. Guilherme, você toma essa objeção do tipo, preciso falar com o meu esposo, mesmo ela falando que era tomadora de decisão? Tomo. Mas você entende que quando ela tá prestes a falar, preciso falar com o meu esposo, cara, automaticamente ela vai falar assim, cara, eu já falei pra ele que era tomadora de decisão. E eu já sofri muito, eu preciso falar com meu esposo. Mas peraí, Joana, você era tomadora de decisão ou você precisa que eu esposo? Não, é que a pessoa fica sem graça, velho. Entendi. Ela pode sair. Lógico, não foi uma arma na cabeça dela, você precisa comprar. Não. Sim, sim. Mas eu olho pra ela e falo assim, tá, conforme você tinha falado pra mim, né? Eu separei um horário aqui justamente pra todos os tomadores de decisão. A gente tá falando sobre negócios. É sobre negócio. É um negócio que vai mudar a vida do negócio. Você já fez uma formação de líder comercial, Sim, cara. sim. Triplicou o faturamento. Sim, sim. É absurdo. Top, velho. Então, se antecipar as objeções. Hoje, valor, né? Tá caro, né? Caro, barato, a gente vai entrar naquele outro assunto. Esse é legal, esse assunto Tá é legal. caro, pô, tá caro é percepção de valor. Legal. Se você, vendedor, que tá me ouvindo agora, gestor, toma um tá caro,
O erro não é o cara que não tem dinheiro, o erro é que você não soube gerar o valor devido do seu negócio. Ponto final. Ponto final, ponto final. Eu nunca tomei uma objeção tá caro. E quando eu percebo que a pessoa vai falar assim, é que... Não é que não é tá caro, Guilherme. É que hoje eu não tô no meu momento. E tá tudo bem, a pessoa não tá no momento. Pô, eu queria comprar uma Ferrari agora. Certo. Mas não tá no meu momento. Entendeu? Sim, tá no sim, momento. é. Eu queria comprar um helicóptero, mas ainda não tá no meu momento. Então, você entender que, cara, mas a Ferrari, o helicóptero é um baita de um meio de transporte, mas ainda não tá no meu momento. Então, a culpa é minha que eu não cheguei até lá. Certo. Então, Legal. É você assim... Maravilha, fulano. Que bom que você entendeu que a gente gera um valor. Mas aí você vem com saídas. Cara, Esse tá caro aqui, desculpa te cortar, manda Guilherme, bala. porque eu acho interessante isso aqui, cara. Isso aqui, nossa, é muito insight, hein? Cara... Tá cara é de lei, né? Tá cara é... Você acha que esse aqui dá pra antecipar também a objeção do cliente? Tá caro? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui no nosso segmento. Quando tem uma apresentação de um serviço, eu vou dar um exemplo aqui, a gente vende seguros. Então, o Guilherme caiu lá no meu CRM interessado. Poxa, eu quero um plano de saúde com Einstein. Nossa, quero ser atendido... O cara que atendeu o SUSANS, né, cara? Chique, né? Quero tá lá. E aí, o cara veio curiosão. Só que o saldo bancário dele não condiz, né, cara? E será que é possível... Lógico, o cara vai querer saber o preço. Nessa antecipação de objeção, você consegue, quando o cara cai no seu funil lá, porque você hoje qualifica. Você sabe que o cara que tem... Você tem uma noção, né? Não dá pra ter certeza, mas você tem uma noção do cara que tem pra investir na mentorias de high ticket, o cara que é low ticket e o cara que é só curiosão. Você já fez uma dinâmica que você conseguiu... Assim, não é a certeza, mas você conseguiu ter essa análise? A gente tem análise, até mesmo que a gente começa... a gente fica craque em negócios, né? Então, por exemplo, o cara que entra ali, pô, eu trabalho, empreendo no marketing digital... A gente sabe hoje que hoje o digital ele tem uma margem muito boa. Certo. Né? Porque não tem um produto físico, o cara não precisa de mover uma indústria gigantesca. Então, quando o cara fala o segmento de atuação dele, a gente já tem uma noção mais ou menos. Então, à medida que... É o tempo de estrada, né? Certo. Você nunca vai ser bom de ser frequente, que a gente sabe. Então, você precisa ser frequente, você precisa ser constante naquilo. Então, na hora que você vai começando, cara, eu já sei o negócio desse cara. Indústria, margem, cara, apertadíssima. Peguei uma aluna nossa, cara... super gente boa e tal, mas ela empreendia no ramo de posto de gasolina. Faltava 150 milhões, mas tinha 2% de margem. Nossa, se você piscar errado, você toma prejuízo. Então, você precisa entender um pouco mais de negócios, mas de acordo com o negócio, e eu creio muito que pessoas que estão assistindo a gente aqui, cara, segmento quando o cara fala, eu já sei. Legal. E aí, você precisa ser muito detalhista nessa parte que cara... Você vai pegar, a gente pega muito lá. Cara, eu gostaria muito de estar aí com você, mas eu tô começando agora e eu tô abri minha empresa de marmita fitness e tô vendendo, cara, pro meu personal trainer. Tá, quantos clientes você tem? Ah, não, no momento só tenho ele. Legal, cara, parabéns, porque você já deu um primeiro passo e tá anos-luz a muitas pessoas. Ou seja, quer sair da manada, começou a empreender. Legal. Mas... uma formação de 70 mil reais não vai fazer sentido pra você. Mesmo que você tenha bala. Eu tenho dinheiro pra pagar. Não vem. Porque a pior coisa é você investir, tá lá e falar, cara, não peguei nenhum insight, não fui transformada. Aquilo não é ainda pra você. Legal. Então, eu acho que o papel de um vendedor hoje, cara, e um vendedor nato, é entender o que o seu cliente quer, principalmente perceber qual o momento que ele tá. Você tem algum outro tipo de empresa? Cara, não, tem sócio, porque geralmente quem tem 3, 4 sócios, a empresa é um pouco maior. Você empreende qual ramo? E ali, cara, eu acho que o fator principal, a gente sabe que faturamento não é lucro, faturamento não é lucro, né? Mas uma vez eu tive quando o Pablo Marçal, quando estava na época da eleição, ele teve no nosso podcast lá, e a gente bateu um papo e eu fiz uma pergunta para ele. E aí, no meio dessa pergunta, ele fez uma outra para mim. Cara, eu achei estupendo isso que ele falou assim, Guilherme, hoje, você pegaria um insight, você pegaria sugestões, você dava ouvido a uma pessoa que tem 1 milhão de reais na conta, certo, ou que deve 100 milhões de reais? Aí eu falei, cara,
Eu vou perguntar de novo. Você pegaria insights, sugestões, você pararia para ouvir essa pessoa, a pessoa que tem R$1 milhão na conta de crédito, ou a pessoa que deve 100 milhões? Aí eu falei, tá, o que você tá querendo dizer, Paulo? Ele falou assim, é muito mais inteligente da sua parte pegar um insight e ouvir a pessoa que deve 100 milhões, porque ela já teve a capacidade de gerar esse valor em caixa. Ou seja, o tamanho do seu bolso é o tamanho da sua mentalidade. Mesmo que seu bolso esteja furado. Mas, cara, você já teve a capacidade de gerar 100 milhões. Então, por algum percalço no meio do caminho, tem vários empresários assistindo a gente aqui, cara, você toma porrada de vez em quando e fala, cara, tomei um prejuízo aqui. Tomei um prejuízo ali. Cara, agora eu me ergui. Mas Legal. se você teve a capacidade de gerar 100 milhões, ou melhor, você deve 100 milhões, você teve a capacidade de gerar isso. Sim. E, cara, na hora que ele falou isso, eu falei, cara, é isso. Por quê? Porque esse cara tem um nível de consciência absurdo. O nível de consciência do cara que deve 100 milhões é maior que o nível de consciência do cara que tem R$1 milhão na conta. E aí eu falei, esse cara já criou um negócio de 100 milhões, esse cara já teve 100 milhões, entendeu? Então, e ainda é mais inteligente porque ele vai te falar onde ele errou. Então você encurta o caminho. E aí eu falei, cara, baita insight, anotei na hora, falei, cara, obrigado por esse insight. Então eu acho que você precisa entender com quem você se relaciona, obviamente. Ter essa chave ali do, cara, o que o meu produto oferece, principalmente, é aquilo que a primeira pergunta que eu faço quando o lead cai. Certo. Me conta um pouco sobre mais de você, porque hoje a gente tem diversas frentes de capacitações, você tem diversos produtos, você tem diversos serviços, empresários estão olhando pra gente agora. Cara, você entender pra onde você começa. E aí até brinco, faço analogia, até pra gente tomar como trilho do nosso bate-papo aqui, né, como pontapé inicial. E, cara, você conduz o cara. Você conduz o cara. É isso. Esse é um vendedor profissional. O que você falou aqui é muito legal. É você saber mais sobre o cliente. Total. Não julgar e fazer perguntas abertas. Eu acho que todo segmento dá pra fazer isso. Total. Cara, pergunta. Eu vou dar um exemplo, tá? No meu segmento. Cara, tá. Guilherme, você tá procurando plano de saúde, tá? E que te atende bacana? Qual hospital você atende? E deixa o cara falar, né? O problema é que o vendedor, ele quer vender sem nem entender. O cara quer falar. Porque os caras assistem aquele Lobo de Wall Street. O cara fala, não, aquilo ali é venda, cara. Loucura. É loucura, tal. E falando e tal. Que o Leonardo lá na falando, pressão. na pressão. Cara, mas não é assim mais. E aí que bate muito com os vendedores antigos e os novos vendedores. Exato. E a galera nova tá engolindo, não é por menos, não é desconsiderando, os dois modelos são bacanas. Só que hoje a galera tá cansado desses vendedores que empurra a venda, né? E eu acho muito interessante, você falou que conta mais sobre. E aí a gente parte pro final do funil ali, cara. Então, tá, objeção, você já deu várias dicas que eu anotei aqui. Cara, vai ser top, né? Eu vou colocar tudo lá. Os meninos vão pirar lá das vendas. E no fechamento, cara, o que você vê que os vendedores alta performance lá do Vende-se fazem de diferente para trazer aquela venda aonde fala, não acredito, Guilherme. Não, aquele lead, não acredito. Aquele cara lá enrolado e você traz aquele cara e você fala, não, por isso que eu tenho o troféu. Né? Eu acho que o fechamento, o treinamento que eu dei sobre isso, e o meu ponto principal sobre fechamento cara, é uma frase que a gente sempre fala, eu falei nos meus treinamentos. Qualquer etapa mal feita no funil de vendas, quem paga a conta é o fechamento. Como assim, Guilherme? Se você errou qualquer uma das etapas, e a gente vai falar de todas as etapas aqui. Então, prospecção, qualificação, abordagem, apresentação, follow-up, que é o acompanhamento, e aí entra no fechamento. Se você errou qualquer etapa mal feita no funil de vendas, quem paga a conta é o fechamento. E o meu fechamento, às vezes até pessoas, porque eu tenho essa inclinação de ser um cara mais cortês, eu conduzo, né? Eu não sou o cara na pressão, no bora, que nem o Lobo de Wall Street. Cara, eu não consigo ser assim. Inclusive, eu fui contratado para Venda Ativa e na época, o nosso diretor da Venda Ativa lá, ele falou, cara, eu acho que você não vai dar bem na Venda Ativa, porque na Venda Ativa tem que ser louco. Ele falou, cara, você é muito cortês. Foi onde a gente lançou o nosso canal de High Ticket e aí eu comecei como primeiro membro. E então, assim, qualquer etapa mal feita quem paga o fechamento, quando você qualifica bem,
apresenta bem. E não é uma apresentação de tipo, eu vou convencer você a comprar. Certo. Cara, por exemplo, a gente pega a formação de líder comercial que a gente tem lá. A gente fala sobre 7 pilares. Ou seja, como o cara contrata, como o cara seleciona, como institui cultura, ritual, como é que você treina, como é que você retém, como é que você faz processo, estratégia, como é que você paga, né, o cara, porque o vendedor é que não é uma máquina de caça-níquel, só funciona com a moedinha. Cara, é uma loucura. Legal. Mas, às vezes, a dor do cara é só cultura. Cara, minha empresa não tem cultura. Minha empresa não tem cultura. Né? E cultura vai muito além de um quadro na parede falando foco, disciplina, nós somos a visão, missão e valores. Não, vai muito... Cultura o que seus funcionários fazem quando você não tá do lado? Aí o cara, puta, é verdade. Cara, cultura, ó, conhece a nossa cultura? Aí você abre o vídeo pro cara, tá vendo? Isso aqui é cultura e tal. Então a gente tem um dashboard, a gente tem buzina quando vende e não sei o quê. Aí o cara, é isso que eu quero. Só que tem isso, a gente fala, tem isso e muito mais. Você vai aprender isso, isso. Mas, cara, se apega na cultura, porque era a dor do cara. O principal erro de um vendedor, ele quer falar demais. Fala, errou na apresentação. A gente fala que, Jeff, existe uma curva de interesse, né? Por exemplo, o cara ele clicou lá no Saiba Mais, o cara tá muito interessado. Certo. Então, qual que é a grande jogada do vendedor? Ele chama nos próximos 5 minutos. Certo. Por quê? Estudos e livros de empreendedorismo falam que que nem mulher. Cara, quero comprar um sapato. Cara, ela vai olhar a primeira loja e fala, cara, é esse aqui. Ela vai botar no pé. Ou seja, ela tá com a curva de interesse lá no talo. Legal. Se ela sai da loja, já perdeu um pouco mais de interesse. O grande problema do vendedor, o cara fala, chegou no ápice. Acabou, velho. Faz sentido pra você aqui? Cara, é isso que você quer? Tá, vamos falar de condições comerciais. Data, você consegue ter em São Paulo isso? Já eliminou. Cara, investimento, isso. Acabou, não falei mais. A hora que o cara vir aqui, a gente faz o over delivery. Que é o over delivery, nada mais é que entregar mais que o prometido. A hora que o cara vem aqui, o cara, puta, era aquilo que ele falou e tem muito mais mesmo. Os caras giram ponteiro demais. É entender a curva de interesse e para de falar ali. E não é que você vai... Tem mais coisa pra falar? Tem, mas não precisa. Aí sua reunião fica tipo 1h30, 1h40. Aí o cara já começa a olhar no relógio, aí o cara começa a sei o quê. Aí a mulher já chama ele, só um minutinho que eu já volto. Já era. Acabou. Aí você entra naquele vale do tipo, o cara tem que estar muito interessado, tem que estar preparado, aí você vira um tirador de pedido. Mas muitas das vezes não é assim. Então, cara, seja um perguntador profissional, entenda o que o cara quer, é isso. A minha imersão, a nossa capacitação, o seu produto atende, bora, vamos falar de condições comerciais? O cara já tá interessado. Pum, acabou. O que não ficou? Cara, eu vou ter que dar o Flávio fala que é a voltinha no shopping, né? Cara, o que é a voltinha no shopping, pra quem não conhece? Você que... Vamos falar de homem, tá falando de mulher? Vamos falar de homem. O cara foi, pegou o terno e tal... Maravilhoso, Ricardo Almeida, é isso, encaixou certinho, aí o cara vai lá pagar 7 mil reais, 15 mil reais. Aí o cara olha e fala, puta, mano, não sabia que era tudo isso. Cara, faz o seguinte, adorei, eu só deixa reservado pra mim, eu vou dar só uma volta ali, vou pegar minha esposa e eu já volto, cara. É a voltinha no shopping. Você acha que o cara volta? Não nem volta. Nem a pau, mano, nem a pau. Então, não pode deixar o cara dar a voltinha no shopping, tem que fechar todas as portas do tá caro, do sócio, da esposa, data. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, cara, vai ser incrível a imersão, não sei o quê, mas eu não posso ir pra São Paulo. Nossa. Aí você gerou um valor, falou tudo, gastou o seu tempo. Cara, mas a gente tem uma plataforma aqui incrível, então, mas eu não queria nada online. Eu queria isso daí que você me falou, porque você é muito melhor, né? Caraca. Que aí olha o cara fala... Ou seja, você reduziu o seu low ticket pra porcaria. Ou seja, tudo que você oferecer pro cara fora daquilo que ele não consegue, ele vai... Então, fazer o seguinte, eu vou dar uma pensada aqui e aí a gente volta a se falar. Putz, o cara não vai te achar nunca mais. Nunca mais. Você falou um negócio aqui que eu achei interessante. Isso acontece muito. Cara, tem um time comercial lá. Os caras é fera. Mas às vezes, eu tô escutando a ligação, né? Porque às vezes eu falo assim, deixa eu escutar meus vendedores pra ver o que eles estão falando, né? E, cara, tem vendedor que eu falo, cara, você tá falando demais, meu. Pelo amor de Deus, fala menos. Aí o cara, não, mas já tal. Cara, fala menos. E você falou um negócio que eu achei legal aqui, porque você tem que ir no objetivo que o cliente quer, não o que você quer. É isso. Cara, desconecta. O que o cara quer?
Ah, e o cara, poxa, eu tenho uma Ferrari pra vender. Mas o cara gostou do Fusquinha, cara. Acabou, velho. O Fusquinha 86 é o amor da vida dele. E sonhar, que ele não quer. adianta, cara. Vai vender uma Ferrari pro cara. O cara não quer, meu. Mas o vendedor, ele é determinado, ele é determinado. Ele quer vender a Ferrari pro cara, que é o Fusquinha, cara. Mas sabe por que isso? Eu sei que você tá falando porque às vezes vira e mexe, a gente tem treinamentos que a gente sempre traz isso à tona. Cara, um vendedor cara, você é pago pra resolver problema, pô. Legal. Às vezes, cara, eu gosto de bucha, sabe, Jeff? Eu gosto de bucha. Às vezes lá em casa, amor, cara, fala comigo, o que a gente precisa resolver? Me dá bucha pra resolver. Por quê? Cara, você é pago pra resolver bucha, mano. Você é pago pra resolver problema. Legal. O cara clicou. Até porque, se o cara não tivesse problema, cara, ele nem ia clicar. Ele nem ia querer saber mais, ele nem ia te procurar. Cara, qual que é o seu desafio hoje? Me conta ali o teu gargalo na tua operação. E aí, óbvio, você como vendedor, às vezes o cara entende e fala, cara, nem eu sei. Tem muitas vezes que a gente conversa com a pessoa, cara, é isso. Você acha que hoje você tem um time comercial bacana ali, que performa legal, ou nem tanto? Ou você acha que aquele cara... Aí você começa a falar algumas coisas pra ele, puta, eu não tinha pensado nisso, hein? Legal. Ou seja, você traz o cara à tona, cara... Eu sei que você tá passando, porque a maioria dos empresários que aparecem por aqui, eles falam isso. Então, cara, isso não é um problema único, exclusivamente de você, Jeff. A maioria dos empresários que faturam na casa que você tá faturando, chegam num platô ali que te fez chegar até aqui, é pelo que você sabe hoje. Se você quiser alçar novos voos, você vai precisar ter uma mudança de mentalidade, você vai precisar estar mais com a gente. É isso? Cara, é isso. Então o cara já desarma, aquele cara que vem armado ali, do tipo, é um vendedor e tal, eu quero... Cara, tô aqui pra te ajudar, irmão. Tô aqui pra te ajudar. O que você tá enfrentando? E aí, cara, você virou amigo. Pô, hoje mesmo, vou até abrir coisa pessoal aqui. Hoje mesmo, o meu filho, eu tenho um filho de 10 meses, cara, tá na casa de um cara, de um casal super queridos, grandes, empresários grandes do Nordeste. Cara, ele tá na casa dele, tá na casa do... Legal, cara. Foi meu cliente, pô. Ou seja, uma baita de uma conexão. Eu sou seu cliente, tô aqui. Aí, o Jeff virou meu cliente, virou amigo. Tô aqui. Cara, é isso. Não é sobre a comissão. Ninguém tá aqui, vai trocar figurinha. Pô, tá todo mundo pela grana. Sim, sim. Mas, cara, isso não pode ser o seu ponto. Dinheiro é consequência do teu trabalho. Ponto final. Se você tem muito, legal, você fez um bom trabalho. Se você tem pouco, você tá fazendo um péssimo trabalho. Legal. Ponto final. Isso é pago pra resolver problema. Ou você tem o problema, ou você é um intermédio, como eu sou. Cara, vem pra cá que a gente vai te ajudar. Então, cara, você é pago pra resolver problema. E tem muita gente que, cara, legal, bora, não é isso que a gente vai, vamos. Não, vamos não, calma. Eu quero saber um pouco mais. E eu acho que é isso. A gente precisa... Vendedores têm que entender que o cara é pago pra resolver problema. Você falou um negócio aqui que é muito legal. Quem pegou, cara, essa dica aqui vai vender high ticket. É isso. Você passou todo o funil aqui, deu a letra. Quem pegou aqui já teve uma mentoria aqui. Pegou, mas você falou um negócio que eu achei muito interessante. Na verdade, o funil todo, ele é feito com empatia e conexão de rapport. Total. O funil desde lá de cima, se você não tiver essa conexão, não vai adiantar de nada, né? Não adianta, pô. Você pode ter um produto incrível. Mas, pô, eu não gostei do Guilherme, cara. O Guilherme é chato, o cara não se conectou. Eu brinco com os vendedores. Cara, se o cara falar do Corinthians, você é corintiano. Se o cara falar do São Paulo, cara, fazer o quê? O São Paulo é bom também. E não mas eu troquei. Não, cara, seja empático, converse com o cara. Isso não é... A gente fala que, cara, você não precisa ser falso. Sim. Mas existe... Aí a gente vai entrar em técnicas de venda aqui, que é rapport, é conexão. Certo. Existe uma técnica chamada técnica de espelhamento. Legal. Na PNL, que é Programação Neurolinguística. Por exemplo, a gente tá em vídeo aqui. Se eu vejo que o cara tá desconfortável lá e tal, descontraído, o cara vai... Cara, faz a mesma coisa, cruza as pernas, cara, tô tranquilo, tô numa conversa aqui. Isso conecta. Por isso que a gente fala que o vídeo, a presencial, conecta muito. Técnica de espelhamento. O cara faz o teste. Você tá numa sala e você fica mais descontraído, você não tá armado, né? Não tá armado. Cara, descontrai pra você ver. O cara automaticamente descontrai. Legal. E por quê? Cara, você tá ali, você é amigo do cara. Lógico, não tá pra ser o... Não tô pintando o mundo de cor-de-rosa, não é isso. Certo. Mas, cara, tô aqui pra resolver seu problema. Relaxa.
Tamo junto, tamo junto. É eu e você contra o problema, não é eu contra você. Às vezes muitos vendedores falam assim, agora o cara vai ver. Cara, pra quê, velho? É eu e você contra o teu problema. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tenho a solução. Cara, eu tenho ali eu tenho a pá e você tem o mapa com o xizinho, né? Falando de desenho animado aqui. Cara, eu tenho a pá, vamos cavar junto? Vambora. Eu vou te ajudar nessa. Cara, o cara, puta, eu arrumei um brother, arrumei um amigo, o cara vai... Pode ter certeza, se no final o cara não ter a grana... Lógico, tem que fazer sentido no nível de consciência dele. Lógico, o cara, por exemplo, a gente tá falando de plano de saúde. Certo. O cara que tem um nível de consciência alto, ele sabe que o Einstein é melhor. Certo. Ponto final. Correto. Mas esse cara tem que fazer sentido estar no Einstein também. Correto. Porque aí você tem que entender o modelo mental dele, porque tem muita gente que fala assim, eu não vou no Einstein, não frequento lá. Só tem riquinho besta lá, só tem não sei o quê. Não, Então, se você pegou isso, se você falar de Einstein, já sabia que eu não era pra estar aí. Já sabia. Tchau, não é isso que eu quero. Você tem que ter o modelo mental do cara, mapeia o cara, vê o que o cara quer, vê se é isso que vai fazer sentido pra ele. Legal. Pra aí você falar, cara, eu tenho a solução. Por quê? Aí entra o negócio do Fusquinha e da Ferrari. Sim. Tem caras que tá lá pra buscar o Fusca. E tá tudo bem, mano. Você tem que ter o Fusca. Lembra quando a gente tava falando nos bastidores ali? Cara, criar esteira de produtos hoje é uma das... Se eu pudesse falar ali... Esteira de produtos, eu acho que é uma das estratégias mais inteligentes a nível negócio hoje. Por quê? Legal. Porque é melhor eu ter uma padaria que só vende pão ou é melhor eu ter uma padaria que vende pão, manteiga e queijo? É melhor eu ter uma padaria que vende pão, manteiga e queijo ou uma padaria que vende pão, manteiga, queijo e serve um almoço ao meio-dia? É mais fácil eu ter uma padaria que vende pão ou uma padaria que vende pão, queijo, almoço e no final do dia ter um happy hour pra galera do outro lado da rua? Legal, ou seja, legal. Quanto mais pessoas você atrair, lógico, tem que tomar muito cuidado com o público que você quer atrair. Certo. Né? Então você tem lá produtos de... Pô, a gente lançou um produto no Ventes agora que custa R$37. Caraca, velho. Cara, R$37 um produto. E sabe qual é o produto? Vendas pelo WhatsApp. Caraca. Tem muita gente que fala assim, cara, eu tenho uma hamburgueria. Ontem a gente pediu um hambúrguer lá em casa e tal. Cara, eu gastei R$70 pelo WhatsApp. Fulana, tem esse? Tem. Quanto fica? Cara, crédito, vai entregar daqui 30 minutos aí. Vendas pelo WhatsApp. Só que Legal. você tem que ter um gatilho mental legal, você tem que ter uma persuasão legal, você tem que ter um gatilho de escassez legal. Tá acabando, vai fechar, saca esses negócios? Entendi, legal. Então, cara, a gente tem produto aí de R$37 até produtos de 450 mil. Caraca. Então você tem público pra... Tem que ter mais pessoas andando dentro da tua loja. Vou aproveitar esse gancho que vai ajudar muito empresário, inclusive eu. É isso. Tá? Beleza, lá no Vende-se, por exemplo, você é um executivo de high ticket. Uhum. Cai um lead que o cara vai pra essa esteira. Tá. Não é sua. Uhum. Como que você faz? Você transfere este lead ou você ali mesmo você manda... cara, eu acho que esse produto... Porque o tempo é o nosso bem mais precioso. Exato. Certo, Boa. Guilherme? Boa. Fato. Perfeito. Não existe coisa mais importante. Cara, te desse bilhões, fala assim, Guilherme, eu te dou 1 bilhão, mas amanhã você não acorda. Cara, não interessa, não quero esse dinheiro, né? Tempo é tudo. Tempo é tudo. Então, neste caso, você, como executivo, que você já é mais focado no high ticket e tem que bater metas high ticket, como que você faz? Você atende aquele cliente ou você já diz, olha, eu vou te passar para um executivo especialista? Como que funciona, Guilherme? A gente sempre dá... como eu posso dizer? A gente tem que dar uma preferência para o high ticket porque é o nosso canal. Certo. Né? Mas na qualificação eu percebo que o cara quer uma plataforma. Correto. Né? Ali a gente pode fazer um downsell. Para quem não conhece, downsell é você oferecer um produto de nível mais baixo daquilo que você vende, né? Assim Legal. como o upsell, que é você oferecer um produto mais alto daquilo que você já vende, né? Então a gente pode fazer downsell, a gente não é proibido de fazer isso, é porque se eu passar para outro vendedor, pode ser que perca uma conexão. Então depois eu te chamo. Entendi, né? entendi. Então você já está na conexão, cara, vai no downsell. Assim como o pessoal de plataformas pode fazer um upsell, pode oferecer uma imersão. Né? Entendi. Então eles podem. Só que
quando a gente para ali num ticket X, né? Quando a gente aumenta muito o ticket, aí a gente tem um outro time mais especializado, que aí trata diretamente com o empresário. Aí vai muito do modelo de negócio. Por exemplo, a gente tem lá tickets que hoje, não sei se muita gente conhece, que é o produto mais caro do nosso produto, que chama Class Club. Que é um produto de mentoria com o Flávio, com o Caio, com o Joel, onde eles acompanham durante um ano e é o ticket mais alto. Eu não vendo esse ticket, eu vendo um ticket abaixo com ele, que é ticket até de 60k. Certo. Né? Que aí é um produto onde a gente traz todas as imersões, o cara tem direito a todo o nosso... Ele trabalha dentro do nosso ecossistema. Então o cara tem eventos presenciais, eventos mais macros, imersões pequenas, o cara tem algo mais exclusivo para o vendedor, direto com o gestor. Então esse eu consigo trabalhar. Então vai do dono da empresa falar, cara, até aqui eles podem. Certo. Até esse upsell ele pode. Passou disso, cara, você vai ter que chamar, ou senão você destina aquele lead. Por exemplo, lá a gente também tem um canal que é o Corp, é o Vende-se Corp, que é a parte mais corporativa. Exemplo, hoje a gente treina as grandes forças de vendas como iFood, Cirela, Cielo, Mercado Pago, Ivin, BMW. Então, aí são times comerciais que a gente está falando 400, 500, 600 vendedores. Certo. Então, esse eu não chego lá. Por quê? Porque é um produto, se torna um produto mais personalizado. Então, eu preciso ter alguns encontros semanais, alguns encontros mensais. Vai ter vendedores que o cara tá lá na Bahia, então eu entro online com eles, dentro da nossa sala especial, de acordo com a dor daquele time. Então, vou dar um exemplo, eu vou trazer pro meu mundo lá. Uhum. Então, a gente tem a galera da plataforma, a galera do high ticket, e a gente trabalha com as imersões anuais com o Flávio Caio e o corporativo, tá? Então, eu não posso entrar na galera do Class Club. E também o pessoal do Class Club, quando o cara vai procurar uma imersão de 2 dias com o Flávio Caio, também não pode entrar na minha esteira. Então, o que eles fazem? Entendi. Jeff, esse lead, Joana, telefone dela, cara, ela tá interessado na formação X, tá? É aquela formação, não tem perfil para estar com a gente. O perfil da empresa, o perfil financeiro, o perfil de nível de mentalidade. Então, a gente tem um range que a gente fala. Eu posso ir tanto da plataforma, é que nem política, percentual de para mais ou para menos, né? Então, a gente para num certo ponto. Entendi. A gente para num certo ponto. Quando começa a ficar um ticket muito alto, que é a coisa mais exclusiva diretamente com eles, então, não que o meu não seja, mas o deles ali é um pacote anual, que a gente diria assim. Então, eu acho que muito do empresário eles precisam trazer essa sensibilidade. Cara, esse cara ele consegue ir até ali. Depois ali eu preciso de um produto mais personalizado, aí entra... Até porque não é nem do vendedor. Ele precisa ter algo mais personalizado, porque senão sobrecarrega o vendedor. Então, por exemplo, hoje a gente tem só de imersão... Só de imersão a gente tem 7. Caraca. Fora produto online, fora coisas personalizadas, a própria treinamento personalizado. Se eu fosse vender tudo, cara, ficaria muito inviável para mim. Eu deixo de atender algumas pessoas, alguns empresários grandes. Então, isso é muito inteligente da parte do empresário, quando tem um time muito grande, quando tem vários produtos na esteira, que cara, essa meia dúzia aqui vai só tratar com isso, esses 3 só vai tratar com isso, esses 4 aqui só vai tratar com isso, e aqueles 20 ali é o que vier. Então, isso vai muito de empresários ter a sensibilidade disso. Aí você consegue com treinamentos. Cara, esse cara tem mais perfil, esse cara tem menos perfil. Então, teve imersões lá que eu já cheguei a abrir a imersão de líder comercial, já abri e tal. Mas tem vendedor que não consegue falar em público. Tem vendedor que você coloca atrás do microfone aqui, o cara trava. Mas o cara é muito bom em vendas. Então, é importante, o lance do Neymar. Cara, o Neymar tem que jogar lá na frente. Goleiro no goleiro, lateral no lateral. Não bota o lateral lá no... que o cara não vai fazer nada. Entendi. O cara não consegue. Eu acho que a pior hoje... A atitude de um gestor, de um dono de empresa, é aquela velha máxima. O cara é um baita de um vendedor. Cara, agora ele vai ser o meu líder comercial. Porra, mas o cara é ruim de gestão de pessoas. O cara é bom em vendas. Mas o cara vai gerir um time de 4, 5, 6 pessoas... Aí começa a dar pau no time. Que cara, esse cara é um bruto, esse cara é um grosso, esse cara não me entende, mas esse cara não tá me ouvindo, esse cara não faz gestão de pessoas. Cara, o cara é bom em vendas. Então, o dono da empresa precisa entender, e a gente comete, principalmente principalmente no líder comercial, a gente vê muitas pessoas cometendo esse erro. Cara, você é um bom vendedor.
você não é para estar em gestão de pessoas. Por quê? É uma outra habilidade que o cara precisa adquirir. Legal, Né? esse assunto é legal. É outra habilidade que o cara precisa de adquirir. Esse é diferente. assunto é bem legal. Gerir pessoas é um desafio. Cara, você falou assim, ó. Isso aí me atraiu. O cara, ele tem que... Ou seja, o gestor, quando ele assume uma cadeira, é diferente de vender. Total. Entre aspas, tá? Eu vou dar um entre aspas no meu ponto de vista. Porque assim, ó, Guilherme, o cara tem que vender o sonho dele. Pro Guilherme. Porque assim, ó, eu já falei isso em outro podcast. O Guilherme, ele tá pelos sonhos dele, cara. Exato. E aí o empresário ele tem que ter o seguinte, eu vou fazer que o Guilherme possa me acompanhar nessa jornada. Cara, se eu enriquecer, o Guilherme vai enriquecer. E eu vou mostrar para ele o caminho. São totalmente distintos. E eu vejo que, assim, não é todo gestor. Por que eu tô falando isso? Eu já coloquei muita pessoa na gestão. Eu falei assim, cara, vou colocar o fulano ali no time comercial e vai dar certo. Cara, é só... Só bucha. Não, cara, eu perdi o time, cara. E aí você desmotiva o time inteiro. É uma reação em todo. cadeia. Agora, toda vez que eu entrava, Guilherme, eu entrava, cara. Meu jeito, meu doido, né, cara? Eu aprendi muito a polícia, sabe? Ó, eu vou contar uns babados, cara. Na polícia lá, olha os cara, bastidores. na polícia lá, às vezes você chegava e tava uma brigaiada. Mulher batendo. Você não entendia nada, Guilherme. Você olhava, caramba, meu, o que é isso? Que brutalidade. Pra que isso aí? Mais Pra amor, que galera. isso, cara? E você chegava lá, um brigando, outro lá, discutindo, aí eu falei, cara, peraí, vamos. Aí que eu aprendi gestão de pessoas e eu agora entendo, como CEO da minha empresa, que não é pra todo mundo. Gestão ainda mais do comercial. Total. Comercial é certeza, cara. Você tem que chegar no seu time, vai ter o cara que é bruto. E o cara, não adianta você ser amigável. O cara é bruto. Vai falar do Corinthians, vai brigar. É isso. Vai ter o outro que é mais amigável, coração. E você vai ter que se adaptar. Eu falo que o bom gestor, ô Guilherme, é o camaleão. Então ele se Exato, fala adapta isso. ao time, né, cara? Ele se adapta ao time. E eu aprendi muito isso na polícia. Só que aí que você falou um negócio muito interessante, eu aprendi muita coisa no líder comercial, porque, por exemplo, cultura. Primeiro que eu nem sabia o que é cultura, entendeu? Por exemplo, eu vivi uma cultura militar. Mas eu nem sabia que eu vivia uma cultura militar. É que eu gostava, era meu sonho. Só que depois que eu fui no Ventes, isso é muito top. O que, assim, quando você entende a solução que você entrega pro seu cliente, cara, aí muda o game. Fica leve. Não, fica leve. Porque, cara, quando eu coloquei cultura na minha empresa, já, assim, ó, no primeiro dia, foi engraçado. Fui no líder comercial, falei, cara, peguei o livrão, né? Dá um livrão, falei, cara, agora o negócio vai ficar doido, né? Na imersão mesmo, eu já vou mandar uma mensagem, ó, reunião às 8 amanhã, hein? Falei, o bagulho vai ficar louco. Aí eu sentei com o meu tio e falei, cara, agora vamos colocar cultura. Os caras, o que é isso, cara? Nunca teve aqui, cara. Eu falei, não, vamos implementar a cultura. Primeiro tinha uma discadora, a gente tem uma discadora que a gente liga, faz prospecção ativa lá, mas é leads que a gente atrai e às vezes não consegue contato com o empresário. Nosso público também é empresário. Tá. E aí, primeira coisa, distribuição de cultura foi tão simples na minha empresa, ô Guilherme. Botei todo mundo pra ligar, cara. Falei, vamos fazer uma discadora e ligar. Isso. Porque, pra ver quem era, criar conexão e ouvir e dar feedback. Cara, 3 foram embora. Falei, nossa. Sabe quando você faz uma oração pra Deus? Deus, eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Aí as coisas começam a mudar? Exato. Exatamente, cara. Quando você... Pro novo entrar, o velho tem que sair. Cara. Botei a cultura. Aí eu falei, meu Deus. Aí minha esposa, moço, será que esse curso que você fez aí tá certo? Falei, confia. Pode confiar. E hoje, cara, a gente tem uma equipe alta. Pra você ter ideia, Guilherme, o que nossa empresa entrega com 5 vendedores, tem corretora que precisa de 12, 13 pessoas. Uau. É tipo, surreal. E agora meu mindset é o seguinte, como que eu aumento o faturamento se eu aumentar o meu time lá? E aí vai vir uma pergunta pra você, que eu travei aqui. Você vendendo high ticket, o quanto que você acha de leads que um vendedor, um executivo de vendas high ticket deve receber para ele fazer um fluxo de cadência agradável, sabe? Um fluxo bem tranquilo, nada muito exorbitante e que o cara consiga trazer resultado também. O que você acha do seu ponto de vista? No meu ponto de vista, eu colocaria como depende do segmento do negócio. Por quê? Eu vou colocar no meu lá, no Vence. Hoje a gente recebe ali em torno de, 6 leads para líder comercial, 4 leads para escala e modelo de negócio, 3 leads para PaaS, que é o pacote o Annual PaaS que a gente fala, que o cara entra e ele tem acesso ao nosso ecossistema 360.
O que é importante pro vendedor? Isso é pro vendedor. Tá. Ele precisa entender quantas reuniões ele precisa fazer para sair uma venda. Legal. Por exemplo, eu não brigo para vender. Nossa, Guilherme, mas não é contra-intuitivo? É. Eu brigo para marcar reuniões e tem que ser reuniões qualificadas. Legal, pessoas legal. boas. Pessoas boas. O que eu falo pessoas boas não é pessoas que má índole, não. Pessoas que têm potencial. Acontece lá na qualificação. Então hoje eu tive 3 reuniões e 4 no-shows. O que é no-shows? Cara, eu fiquei na sala lá esperando, a pessoa não entrou. E ela confirmou comigo de manhã. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. E eu vou chamar, vou ligar. E aí... Legal, legal. E tá tudo bem, você vai tomar no-show. Mas eu sei que a minha taxa de conversão, Guilherme, executivo elite do Vende-se, para cada 5 reuniões que eu faço qualificadas, com o mesmo script, com a mesma qualificação, com o mesmo rapport, com a mesma conexão, eu sei que uma venda vai sair. Legal. Então, logo, se eu fizer 10 reuniões, eu faço 2 vendas. Se eu fizer 15, vai sair 3 vendas. Legal. Certo, Guilherme? Certo. Agora, qual que é o charme do vendedor? O cara fazer 5 reuniões e o cara fazer... Putz, vai sair 2 vendas. Ou seja... Entendi. Aí a gente entra, cara, o tempo é o nosso maior bem. Se eu gasto o mesmo tempo fazendo 5 reuniões e eu faço, em vez de uma venda, 2 vendas, cara, eu tô melhorando muito minha performance. E o que eu fiz pra fazer essas 2 vendas? Lógico. Legal. A qualidade do lead vai influenciar? Sim. O seu humor vai influenciar? Sim. O jeito que você dormiu vai influenciar? Sim. Se o jeito a patroa você... brigou? Sim, vai influenciar tudo. Vai influenciar tudo. Obviamente vai influenciar tudo. Mas, para vendedores que recebem leads, ele precisa entender, cara, qual campanha tá vindo aquele lead? Qual campanha veio aquele lead? Legal, né? legal. Eu tratei com um grande empresário do mundo dos investimentos. Cara, o cara fatura muito bem. Cara, gente finíssima. Falei com o assessor dele, muita gente boa. E aí, qual que foi a grande sacada? Cara, a gente fez uma triagem de onde esse cara veio, por onde ele clicou, como ele respondeu, o que ele falou, qual foi o dia, qual foi o horário. Porque você que trabalha, que tem o teu time de marketing gerando lead pra você, cara, isso tem que ser constante, esse bate-papo. Hoje de manhã a gente teve um bate-papo com o time de marketing. Todos os times de executivos lá, a gente teve um bate-papo com o marketing. Cara, como é que tá os leads? Principalmente, como é que tava semana passada, começo da semana. Você acha que melhorou? Piorou? Uma nota de 0 a 10, onde 0 tá uma porcaria, 10 tá excelente. Aonde você acha? Cara, 6, 7. Tá, 7. Pra essa nota de 7 virar 10, o que tá faltando? Entende? Então, você... empresário que gera o lead pro teu vendedor trabalhar, e esse fala empresário cara, o teu marketing também, todo mundo ali em conjunto. Cara, essa reunião tem que ser toda segunda-feira. Primeira reunião. Por quê? Porque você precisa aumentar a taxa de conversão. Lógico, você precisa entender o seu vendedor também. Se o cara tá indo mal, se o cara tá fazendo tudo nas coxas, de qualquer jeito, legal, apresentação, você precisa entender. Mas se o seu vendedor tava performando, cara, 300, 350, 400, 450, 300, e do nada, no mês seguinte, o cara fatura 60 mil, tem algo errado. Será que é com ele? Será que é com os leads? Então, levanta uma... a gente fala de red flag, que é bandeira vermelha. Cara, legal. Ó, tem alguma coisa aí que... alguma campanha, a gente sabe que, marketing, o cara colocou uma vírgula diferente, putz, já vem aquela galera ou desqualificada ou qualificada. Então, eu acho que um bom vendedor... o que a gente faz lá? Todo mês, a gente pega... qual a quantidade de reuniões que você fez no mês? Certo. Cara, fiz 80 reuniões, tá? Quantas vendas você fez? Putz, eu fiz 20 vendas. Qual foi a quantidade, qual foi o valor do ticket dessas vendas? Então, se você fizer 80 vendas, você fez 80 reuniões, você fez 20 vendas, então você tem uma taxa de conversão número X. O que a gente precisa melhorar para isso? E esse número, cara, ele é um eterno aprimoramento. Então vai chegar um momento ali de, cara, melhor dos mundos, que é difícil demais acontecer. Para cada reunião, o cara vai fazer uma venda. É muito difícil, quase impossível isso acontecer. Isso. Então, a grande sacada é o vendedor ter ali um mapeado ali no seu CRM, a coisa mais assertiva que é, cara, quantas reuniões eu preciso fazer uma venda? E isso é muito bom pro vendedor, Jeff, que, cara, tira o peso dele.
Porque às Legal. vezes o cara olha ali no dashboard, que a gente tem um dashboard gigantesco lá. O Juventus é cheio de televisões. Então eu sei que o cara do meu lado tá fazendo, eu sei que esse cara do lado tá fazendo, eu sei que o cara da frente tá fazendo, eu sei quem tá no pódio, eu sei quem tá com quantidade de troféus, eu sei quem vai ganhar mais de comissão. O cara, eu sei. Entendi. Eu consigo ver. E isso pro cara que tá lá em último, ver todo mundo performando, porra, que era um balde de água fria, cara. O cara olha e fala assim, porra, que eu tô fazendo de errado, velho? Aí o cara vai lá e fala assim, ô fulano, o que você fez? Aí o cara, eu fiz isso e eu assim é só assado. Tá, mas será que o lead dele não é melhor que o meu? Aí a cabeça do vendedor fica, cara, será que eu... entra naquele papo que a gente tava tendo. Será que eu sou bom? Será que eu não sei o quê? Então, você vendedor, ou até mesmo você dono de empresa que vende, qual que é a tua taxa de conversão? Para cada 5 reuniões você faz uma venda, foca em 5 reuniões. Mas não faz reunião de qualquer jeito. Ah, então se o Guilherme falou que é só 5 reuniões, eu vou fazer com esse aí, vou falar com a minha mãe, com meu tio e... Não. Sim. Qualificadas. Legal. E aí, o que eu faço, né? Eu já testei. Cara, eu vou fazer com reunião com todo mundo. E eu já sei que não vai rolar muita coisa. Por quê? Porque eu ocupo meu tempo. E aí a gente entra num ditado que eu adoro, que é cabeça vazia, oficina do diabo. Cara, vou ocupar minha cabeça. Ou você já sabe dentro de você que fala, cara, eu preciso falar com pessoas qualificadas. Então, por exemplo, na terça-feira, eu tive uma reunião. E todo mundo, uma reunião? Cara, eu tive uma reunião, mas foi a reunião. Legal, mas o restante dos meus dias, o restante das minhas horas do meu dia, eu passei fazendo um follow-up, eu passei fazendo uma prospecção ali meio ativa no meu Instagram, eu percebi quem deu uma curtida na minha foto, falei, cara, esse cara curtiu a foto minha e do Flávio ali. Vou mandar um oi. Vou bater uma palminha no meu stories. Legal. Ou seja, o vendedor é aquele cara que tá sempre com as anteninhas do Chapolin ligadas. Fala, cara, opa, não sei o que, opa. Por exemplo, fui jantar com esse... Virou um amigo meu. E na minha frente tinha uma dona de uma das maiores empresas do Nordeste. Cara, eu já tenho reunião com ela quarta-feira agora marcada. Caraca. Por quê? Você precisa ser intencional em tudo que você faz. Legal. Você precisa ser intencional. Vendedor, empresário, gestor tem que ser intencional em tudo que você faz. Ponto final. Não é muito você legal. Ser interesseiro. Não é isso. Certo. Cara, fulano, me conta mais. Putz, hoje eu tô com esse desafio no meu time comercial. Cara, eu tenho um produto que vai te ajudar. Você tá buscando alguma coisa? E, cara, tava jantando, descontraído e tal. Putz, aí o cara falou, esse aqui é o Guilherme que eu te falei e tal, executivo do Caio. Ah, legal. Cara, quarta-feira você tá de boa? Tá. Quarta-feira eu te ligo, então. E no dia seguinte, fala, Camila, tudo bem? Como é que você tá? Cara, quarta-feira tá de pé? Ai, que legal, tinha até esquecido de você. Porque aquilo não é uma prioridade para ela. Sim. O vendedor tem que entender que os seus leads são uma prioridade para você. Agora, ele não, você não é prioridade para ele. Legal. Ele tem esposa, ele tem filho, ele tem mãe, ele tem trabalho. Se der, eu te respondo. Legal. Se não, por isso que você tem que tirar o máximo ali. Qualificou o cara rápido do WhatsApp, tira ele dali, marca uma call. Por quê? O WhatsApp, eu sempre brinco. O WhatsApp, o significado respondo você se eu quiser e quando eu quiser. Ponto final. Você acha que, cara, se eu sou um vendedor ali e tal, por exemplo, cara, a gente tem um grupo lá. Certo. Na hora que você me mandou uma mensagem, eu falei, cara, daqui a pouco eu respondo, Jeff. Não era que eu não queria, eu tô de mal. Não, é que naquele momento, às vezes, meu filho tava ali, minha esposa tava ali, eu tava na casa da minha mãe. Naquele momento não é prioridade. E depois virou prioridade, mas eu esqueci. Sim. Eu esqueci. Ou seja, um bom vendedor, faça um follow-up. Fala, meu irmão, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tem que aparecer. Tem que aparecer. Aquele que não é visto não é lembrado. Ponto final. E eu nem sei porque a gente entrou nesse assunto. Cara, mas aqui, você entrou num assunto que eu acho legal. Boa. Esse aqui eu acho super interessante. Assim, cara, só assunto top, cara. Que legal, que legal. Quem pegou isso aqui, olha, pra você vai... Não, tem que fazer o líder comercial porque eu tiro o chapéu, né? Tem que ir. Mas assim, o vendedor que escutou isso aqui, cara, o cara consegue vender. Gira ponteiro. Mas você falou um negócio que é os indicadores. É uma coisa que eu falava no passado, né? Por exemplo, se você for analisar todo o funil, é o que você falou. Tem que analisar o funil lá de cima, cara. Então, se o cara qualificou coisa ruim, não vai sair coisa boa embaixo, certo? Exato. Então, a qualificação, no meu ponto de vista, tá? É um dos setores mais importantes da venda. Total. Porque se você souber qualificar e dar feedback, porque lá na empresa, Guilherme,
Os vendedores, cara, os caras já chegam na lata. Fala, cara, o lead tá ruim, cara. É sempre assim. Movimenta aí. O marketing movimenta. Aí eu já chego lá ali, cara, vamos mudar tudo aqui. E muda a formatação do lead. Não demora muito time. Mas aí é a boa qualificação. O que acontece é que o vendedor ele quer tirar a venda e quer colocar todo mundo no funil. Não, é quantidade. Não é quantidade, cara. É conexão. Conversei com o Guilherme. Cara, o Guilherme quer uma Redditor. Cara, ele tá no momento, ele precisa. A esposa dele precisa. Então, ele tá no momento. Então, o Guilherme, a gente tem lá no funil, que eu acho muito legal, cara. Eu não sei se vocês têm uma aba assim no CRM. Quente. A gente criou essa aba de quente. Sabe o quê? O quente é o cara que a gente vai namorar. Eu digo que vendas é igual namoro, cara. É isso. Relacionamento. Você conheceu a pessoa. Cara, você não vai pedir pra casar com a pessoa, cara. Só se a pessoa estiver desesperada, né? Tem mulher tem que tomar cuidado aí. Cuidado, senão você pode trazer golpe, coisa. Mas, cara, é um relacionamento. Eu conheceu, levou pra sair. É isso aí. Cara, viu que o lead é bom, já casa. Igual eu fiz, 3 meses casei, Guilherme. A gente é simpático, Boa. né? Mas, cara, já traz pra venda. É isso aí. E eu acho muito interessante porque vocês têm lá, nós também temos, nosso KPI principal da operação é qualificação de leads e saída de leads. Porque eu avalio quem eu estou colocando para dentro do funil. Mas a qualificação, em tese, é que vai trazer os quentes. Exato. E eu achei muito interessante essa dinâmica que você falou. E você falou outra coisa que eu achei... Eu queria que você desse dicas aí. Bora. Porque os high ticket... Eu tô com uma empresa lá, o Guilherme, cotando para uma empresa de 600 pessoas lá. Legal. A gente tá auxiliando a empresa a fazer plano de saúde para eles. E, cara, foi num coisa... Foi num evento de network. Legal. Desses empresários. E aí o cara tava carregando o celular. Cara... Aí sabe aquele negócio, vou carregar meu celular, tá? Aquelas torres lá que carregavam o celular. Eu falei, cara, vamos bater papo. Aí eu comecei a puxar assunto, né? Network, tudo bem, puro. cara? Não. E eu sou cara de pau, né, meu? Aprendi isso da polícia. Aí eu falei, cara, e aí, tá tudo bem e tal? E aí, o que você tá achando do evento? Ah, legal tal. Aí comecei a trocar ideia. Aí eu falei, você trabalha com o quê? Ah, eu sou CFO de uma empresa. Eu falei, que da hora, cara. Explica pra mim mais isso aí. E como que você... Nossa, cara, você deveria dar mentoria, cara. Esse assunto é muito interessante. E eu fiz o assunto do cara ser interessante, mas era interessante pra mim, realmente. Sim, claro. E aí o cara começou a se conectar, eu falei, cara, mas o cara tinha muito a agregar. E aí, do final das contas, eu falei, cara, passa o WhatsApp. Eu trago soluções, se fizer sentido pra você. Lógico. E aí ele me conectou ao RH e a gente tá cotando. E o que você, Guilherme, já tirou de negócios em network? O que você tem a agregar que você acha interessante pro pessoal saber que um executivo de alta performance se faz também? Porque, beleza, é gostosinho receber os leads, fechar a venda, é legal. Cara, mas você ir atrás no network, o que você acha que é dicas do Guilherme aí pra galera aplicar no dia a dia? Cara, eu acho que, primeiro lugar, vendedor que recebe lead, por mais que você estude, por mais que seja, que você vira um vendedor comum, entendeu? Legal. Porque partindo do princípio que vendas não é dom, é técnica, então eu ensino técnica para quem eu quiser. É só a pessoa ser ensinável. Ou seja, eu posso duplicar o jeito que eu falo, eu posso duplicar o jeito que eu porque... o jeito que eu falo, eu posso mostrar pra pessoa, cara, faz isso, fala assim, assim, assado. Então eu posso duplicar. A partir do momento que você vira um vendedor diferenciado, que a gente fala, cara, você, no bom sentido, obviamente, que você aprende a manipular os números. Por exemplo, se você tem 10 vendedores e todo mundo recebe 10 leads, se você começar a prospectar de uma maneira diferente, criar um network de uma maneira diferente, você sai um pouco fora da manada, que você começa a gerar a tua própria demanda. Eu não preciso de terceiros para gerar uma demanda para mim. Legal. Lógico, você tem... e é uma esteira de produto pro vendedor. Eu tenho um lugar que gera lead para mim, mas eu também sei me relacionar bem. Eu não tô falando que assim, tem muita gente que para nesse momento que cara, eu vim do nada, eu não conheço ninguém. Cara, calma. Os livros de empreendedorismo falam que através de 6 pessoas você conhece o mundo. Então, legal. Fica tranquilo que uma hora você pega uma pessoa legal, gente boa, e, cara, você precisa ser mais interessante do que interesseiro. Legal. Cara, seja um cara interessante. Pô, seja o que você pode agregar para aquela pessoa. Todo mundo, o cara pode faturar R$1 bilhão e você pode faturar R$200. Cara, você tem alguma coisa para agregar. E eu acho que esse é o capricho, é ter essa troca.
né? Pô, eu tô trocando aqui com você, você tá trocando Certo. comigo, então a gente tá trocando. Então eu acho que para um vendedor ser diferenciado, o cara precisa aprender a se relacionar, aprender a estar aonde seus potenciais leads estão, né? Eu não tô falando pra você pagar um evento caro e, Sim, sabe, sim. nossa, eu vou tirar o meu dinheiro daqui, do leite do meu filho e tá. Não é isso. Certo. Cara, primeiro, você precisa aprender a se relacionar de uma forma genuína, né? E o que eu falo genuína é não pensa só no teu bolso. É Legal. pensar, cara, eu tenho a solução pra esse cara, acho que eu vou te ajudar, eu vou ajudar ele. Porque no final, cara, quem não sabe... A gente fala, cara, você não sabe se relacionar, você não sabe escalar pessoas, você não sabe se relacionar, você não sabe nada de negócio. Legal. Se você não sabe sobre pessoas, você não sabe absolutamente nada de negócio. Então né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Abre Sim. mais ouvido, ouça essa pessoa. Cara, quantas vezes a gente tá num coquetel ali, provavelmente do líder comercial, saiu muita venda dali, a pessoa acabou de gastar uma baita grana, girou ponteiro, e só porque eu tô me relacionando, tá, me conta um pouco mais. Cara, eu tenho isso, eu tenho isso. Ó, eu tenho um produto aqui que vai te ajudar muito também. E, cara, eu quero treinar o teu time, eu quero treinar você. Sabe, se você puder dar um bônus pra ela, se você puder um voucher, cara, dá. Isso se chama investimento. Eu aprendi muito isso na venda direta quando eu comecei nessa indústria, né? Eu comecei a vendendo lá o lance do batom que eu falei. Depois eu comecei a criar uma rede de parceiros. Então lá é o marketing multinível, né? Quando começou no Brasil, a galera confundia muito com pirâmide financeira, mas não, tem produto, então não é nada sobre pirâmide. Então a galera recrutava vendedores para trabalhar comigo. Então aquilo lá, cara, a gente comprava ingresso antes. Caraca. Pro cara, por exemplo, você é do meu time, eu comprava o ingresso antes, falava, toma, você vai participar de um treinamento, de uma imersão. E, cara, o cara saía de lá transformado. Quantas e quantas vezes eu não dei dinheiro antes? Eu comprava ingresso pra galera, falou, ó, você vai estar lá, você vai estar lá. Ou seja, Legal. aquilo se torna um investimento. É a mesma coisa, o cara vai comprar uma imersão, você não tem garantia de nada, absolutamente nada. Você só tem garantia de, cara, eu fiz um pagamento pro cara aqui agora. Agora, você botou o cachorro pra correr atrás de você. Mas na hora que o cara tá lá, fala, é que nem você, transformou, aumentou meu faturamento, triplicou. Então, o que eu trago aqui é, para você ser um vendedor diferenciado, se relaciona com intencionalidade, se relaciona com as pessoas corretas. Cara, e é o que a gente tava falando de ambiente nos bastidores. Se tiver que mudar o teu ambiente, sinto em te dizer, você vai ter que mudar o teu ambiente. Legal. Vai ter que mudar o teu ambiente. A psicologia fala que você é a média das 5 pessoas que você convive. Inclusive tem um post meu nas redes sociais que, cara, se você se relacionar com 5 pessoas inteligentes, você vai ser o 6º. Certo. Se você relacionar com 5 pessoas bem-humoradas, você vai ser a 6ª. Se você se relacionar com 5 pessoas fitness, você vai ser a 6ª. Agora, se você se relacionar com 5 pessoas que não quer nada com nada, provavelmente você vai ser a 6ª. Legal. É uma loucura isso, mas não sou eu que tô falando, cara. Você é um ambiente... cara, faz esse teste, você que tá em casa, né? Você que tá assistindo. Faz esse teste. Pega o que você ganha. Legal. Soma. Cara, é animal. Ele vai dar aproximadamente, vai dar o que você ganha. Caraca, pega o que você legal. ganha, mais o que a pessoa próxima ganha, mais o que a pessoa... Pega tudo isso e divide por 6. Vai dar mais ou menos o que você ganha. Nossa, que legal. É muito Vou louco. Faz esse teste. Faz esse teste. Por quê? Porque é o poder do ambiente, cara. Você não consegue se relacionar... Você não pode se relacionar com pessoas baixas, Certo. se você quiser subir de nível. E você também... Se você quiser subir muito de nível, cara, você vai ter que participar daquele ecossistema. Sim. Infelizmente, cara. Ou felizmente, né? E tem pessoas que tem aquele... Ai, mas o meu amigo de futebol, cara... O que ele vai pensar de mim? Cara, tá tudo bem. Você só não vai no futebol todas as sextas. Certo. E tá tudo bem. Agora... aí entra na parte da ambição, que é o primeiro pilar. O que você quer pra tua vida? Se você quiser ficar no futebol, tá tudo bem. Eu jogo futebol, vou na academia, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, a gente fala que com grandes poderes... Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Enfim, é fato. Você vai precisar mudar um pouco do ambiente se você quiser ser um vendedor fora da curva. Um vendedor fora da média, que a gente fala. Legal. Você falou... Ó, o ambiente é uma coisa que você vê... Cara, é muito... Toda pessoa de sucesso... Mas você acha que o ambiente... Por exemplo, você vai... É um funil, certo? Total. A maioria tá lá em cima. Futebol, cerveja, zoeira. Aí você vai afunilando. Cara, pra mim, isso aqui não faz sentido pra mim.
minha vida. Tem que ser seleto. Aí você, poxa, eu quero seguir, tipo, uma vida mais... Essa parte de fitness, minha esposa, cara, eu emagreci 30 quilos, cara. Caraca. Emagreci, disciplina, né? Militar. Falei, não, um parente me chamou de gordo, cara. Eu falei, não, aí tá tirando, né? O cara é gordo também, cara. Como que vai me chamar? Eu falei, vou mudar. Aí, beleza, cara. Disciplina e foquei. Só que o ambiente influencia. Porque se, por exemplo, a minha esposa, ela não se importasse, por exemplo, e se comportar, cuidar do corpo, cara, eu não queria também. E a alimentação de casa. Então, eu concordo plenamente. Mas uma coisa, Guilherme, é fato. Eu nunca vi, até agora, eu não conheço ninguém que é alta performance. Eu tiro pelo meu time lá, tá? Isso. Os meninos lá, que os caras não sejam focados, disciplinados, e os caras vão mudando o ambiente automaticamente. Eles dão um feedback tipo assim, Guilherme. Cara, eu falo assim, eu vou falar algumas coisas pra vocês, e vocês me falam. O que vocês falam, que a gente conversa aqui? Porque eu falo muito, cara, quero crescer, quero colocar você nos projetos, que eu quero a galera comigo. Eu falo assim, conecta com a sua família, a galera fala, puta, Gerson. Quando eu falo, a pessoa, meu, você tá viajando. Tipo, não conecta, não dá pra eu conversar com a minha família. E não é que eu deixei de amar a minha família, é porque não conecta o assunto. Então, eu vejo, Guilherme, que o vendedor, além de tudo que você já passou de dica, o cara, ele tem que se conectar com pessoas que querem mudar de vida. Exato. Eu não tô falando aquele, tem que ser o cara que ganha mais. Não, não é isso. É o cara que ele tem o mindset, a mentalidade, de falar assim, cara, beleza, eu tô aqui, mas eu quero mudar de vida. E aí que tem um detalhe, o sucesso, eu não sei se você concorda, mas ele vai ficando ao longo... Quanto mais sucesso você adquire, mais sozinho você fica. Exato. Eu não sei se a gente fala que a vida do empreendedor é muito solitária, né? É muito solitária. Tem coisas que a faculdade não vai ensinar. A faculdade não vai ensinar, o teu amigo de bola não vai ensinar, os teus pais não vão te ensinar. Legal, os teus pais não vão te ensinar. Tem muitas coisas que minha mãe olha e fala, tá, eu não entendo, mas filho, mas você... É assim, até a cara dela é assim, mas você é inteligente, né? Não é que eu sou inteligente. Entendeu? Deus não olha e fala assim, cara, você vai ser mendigo, você vai ser multimilionário, não, você vai ser pedinte, você vai ser... você vai ter um pouquinho de dinheiro, você vai ser inteligente. Não, cara. A Bíblia... Cara, vamos entrar na Bíblia aqui. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Magnífico. Não faz acepção de pessoas. Bíblia não é Guilherme, é Jesus Cristo. Então, o que eu trago aqui? Cara, você muitas das vezes vai precisar tomar atitudes que vai ser contra-intuitivo. Cara, mas vai ter que fazer isso. Nossa, mas pô, quantas vezes... E eu tenho vídeos no meu celular, assim, faz tempo que eu não posto, mas... Cara, eu lembro que eu tinha uma motinho e eu ia entregar produto no meio da comunidade, que era uma moça que tinha um produto, quando eu era vendedor ali, de porta a porta, que... me traz um shampoo e um perfume. Me traz um batom, me traz não sei o quê. Cara, eu olhava no final do mês, eu trabalhava isso como segunda renda. Ou seja, eu fazia isso depois do trabalho. Mexendo no WhatsApp, trabalhando ali e tal. E ainda bem que meu chefe não pegou na época. Mas fazendo venda ali, tá, vou levar... Tá, qual o perfume você quer? E qual shampoo você quer? Aí, por que você não quer também um batonzinho e tal? Você levar esse aqui eu te dou de brinde. Então me traz. Cara, saía, pegava minha motinha, colocava... Ou seja, a diferença de um vendedor... extraordinário é justamente aquela pequena palavra. O vendedor ordinário que faz aquilo que te manda, sempre te pede, entra às 8, sai às 6, ponto final. Agora, o extraordinário é o extra que ele faz. Certo. Então, muitas vezes o cara não quer pagar esse preço, né? Então, o cara não quer... Cara, quantas vezes... Guilherme, você não é pago para trabalhar dentro do Vende? Para que você vai num evento lá fazer networking? Cara, como assim pra que eu vou? Eu vou conhecer pessoas diferentes, com certeza aquelas pessoas têm pra me agregar, e pode ser que a minha solução faça sentido pra alguém lá. Legal. Ponto final. Pode ser que a minha solução, mas eu vou com intencionalidade, eu vou pra mudar. É a mesma coisa que você entrar na livraria, cara, eu procuro um livro X. Eu vou pra uma imersão Y, porque eu quero mudar minha mente. Então, cara... E aí não é só vendedor, é o ser humano que tem intencionalidade, ele tem mais sucesso. E é fato. E o próprio ambiente, a gente vai voltar a falar de ambiente, que, cara, isso me norteia muito, que Legal. O próprio, lá no Vende-se, cara, o próprio ambiente espelha as pessoas que negativas, as pessoas que não são positivas, as pessoas que só pensam no pior, as pessoas que... O próprio ambiente. Então, assim, não tem nenhum... Cara, você foi mandado embora. É difícil.
A pessoa falou, cara, o cara não aguentou e pediu demissão. Entendi. Ou Legal. seja, a tua empresa tem que ser isso. A tua empresa tem que ser isso, né? Cultura que é forte. cultura pura, ritual puro. E vai chegar um momento e falar, cara, isso aqui não é pra mim. E tá tudo bem. Sim. Você testou e viu que não deu. Tentou validar e não validou. Próximo, né? A gente tem o turnover, graças a Deus, lá é bem pouco. Mais na área vendativa, porque lá os caras precisam ser hunters. Então, mas se o cara não se adapta à cultura, se o seu funcionário se adapta à cultura, se o seu funcionário não faz um ritual, se não é um cara positivo que está engajado, muito provavelmente não vai ficar até o final. Muito provavelmente. Então, o empresário ele precisa ter essa percepção, né? Bacana. E como que você saiu da motinho É a pro história da Vence, motinha, cara? Como que você caiu lá no Vence, entrou no Cara, foi Vence? muito louco Como isso, que foi né? essa história? A gente tava... Depois que eu conheci minha esposa, a gente casou. Tava tendo uma situação financeira boa, né? Certo. E minha esposa tem 2 salões de cabeleireiro. Maravilhosa, tá aqui na minha frente, maravilhosa. E, enfim, e aí ela começou mudei essa mentalidade, falou, você precisa sair daquela sua cidade. Enfim, hoje tem um salão, um baita de um salão. Legal. 2 salões. E aí a situação começou a dar uma queda, né? E aí eu falei assim, cara, vamos tentar entrar numa sociedade que a gente conseguiu conversar com a pessoa lá. Ela me apresentou um casal, inclusive, cara, acho que foi uma das pessoas mais carinhosas que eu conheci na minha vida. Um cara dono de uma distribuidora de medicamentos, seu De Lima, cara, maravilhoso. Pessoa família, assim, nordestina ali. Cara, o cara não sabe o que fazer pra te abraçar. Legal. Eu falei, cara, eu vou começar a vender medicamento, hein? Ele falou, vem pra cá que não sei o quê. Eu não sabia nem que servia medicamento. Olha só, né? Caraca, e aí entra muito a dica que eu vou dar com o vendedor. Cara, se você tá vendo que o foguete vai pra lua, meu irmão, não escolhe o lugar. Entra e depois a gente vê. É o contrário da bandeira do Brasil, né? Não é ordem e progresso. É progresso, depois nós bota em ordem. Legal, gostei dessa. Cara, e é isso. O cara que fica calculando demais, cara, quem pensa muito não vai tomar atitude. Eu não tô falando pra você ser inconsequente, não é isso. Ah, eu vou entrar agora numa loja, num decorado e vou comprar um apartamento de 1,5 milhão. Não, não é isso. Sim, sim. Mas cara, e eu vi que, pô, tem futuro aqui. E minha esposa me incentivou. Cara, devo muito a minha carreira hoje à minha esposa, porque ela que foi minha incentivadora. Legal. E ela falou pra mim assim, cara, vamos. E eu lembro que ela orou muito forte, nós somos um casal cristão. Aí eu fui mandado embora de uma empresa. Essa mesma empresa que eu vendi os batom. Enfim, deu 6 anos lá, mudou muita coisa. Eu fui mandado embora, ela falou, eu orei pra você perder o emprego. Eu falei, nossa, baita esposa você, não? Obrigado. Ela, não, eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar, eu vejo você muito alto e, cara, vamos pra essa distribuidora que é um amigo meu e tal. Enfim, comecei a vender medicamento, comecei a ter um baita resultado. Falei, pô, peraí, eu vendi perfume, vendi batom, vendi creme, vendi remédio. Ali foi minha virada de chave, Jeff. Ali eu falei assim, cara, eu vendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Legal. Eu vendo qualquer coisa. Falei, cara, é isso. E ali a gente ficou 1 ano, 2 anos, não demos muito bem ali, tentamos até entrar numa sociedade. E aí eu falei assim, cara, e aí ali a situação financeira começou a dar uma piorada, porque eu investi muito dinheiro na frente. E eu falei, cara, enfim, nos vimos como todo vendedor, como todo empresário, altos e baixos. Ali a gente tava bem baixo. Certo. E ali ela tava muito bem no salão, então ali, cara, ali pra você que é homem que tá me assistindo, Jeff, você que é homem, cara, não existe nada pior que você olhar pra tua esposa e ela aguentar 98% da casa. Eu falei, cara, que porcaria de homem que eu sou, cara. E eu falei, cara, não é possível, meu, eu tava dando tudo certo. E aí entra muito na parte da parte do espiritual, que é Deus não dá o fardo maior que você pode carregar. E aí eu percebi que eu não tava conseguindo carregar. Eu falei, pô, espera aí, se eu tô aqui, eu consigo. Mas aí entrou uma guerra comigo ali. Enfim, e eu sempre fui um cara de atitude. Eu falei, cara, vamos lá. Aí dentro da nossa igreja, a gente tem, todas as segundas-feiras lá, a gente tem o Empreendedores do Reino, né? Que a gente traz todo mundo que quer um emprego, linka empreendedor. A gente tem muito nesse network. Legal. É uma empresa, é uma igreja muito, muito pra frente, assim. E aí eu acabei conhecendo uma moça. Ela falou, ó, eu trabalho numa empresa que vende bombonas de plástico. Sabe aquela, acabou a gasolina do carro, não tem aquele lá? Você que, acho que você deve carregar ali no porta-mala uns plásticozinhos, acabou a gasolina do carro. É aquele recipiente. Caraca. Fabricava aquilo lá.
Falei, pô, vendi creme, vendi perfume, vendi batom, vendi remédio, vou vender esse troço. Vamos ver o que vai dar. Mais um resultado bom. Eu falei, cara, peraí, dá certo. Fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 4º mês, o dono da empresa... Eu ia pegar uma comissão alta. O dono da empresa falou, peraí, não é bem assim, a gente vai precisar conversar. Eu falei, cara, peraí. Mexer... Depois dos 45 acabou o jogo, você vai querer mudar a regra? Aí eu falei assim... Orei a Deus. Falei, Deus, eu preciso de um direcionamento. Eu já sei que não vai dar muito certo. Eu tô sentindo... Legal. Só dá uma saída pra mim. Entreguei nas mãos de Deus. Abri meu Instagram, tava lá, vende-se. Aí eu, peraí, aceitamos currículo, estamos contratando. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Deixa eu fazer meu currículo aqui. Pum, 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 mandei pro vende-se. No dia seguinte, gostamos do seu currículo. Aí eu, cara, peraí, os caras me chamaram, velho. Aí eu falei, mas é do time do Caio mesmo? Ela, o vende-se. Você gostaria de fazer uma entrevista? Eu falei, claro que eu gostaria. Porque eu encontrei o Caio há 10 anos atrás. 10 anos atrás eu encontrei o Caio na Livraria Saraiva. E é uma história bem legal, né? Não cheguei a contar aqui. Mas ele tinha acabado de lançar o Seja Foda. Eu falei, Caio, faz um autógrafo pra mim. Na fila da Livraria Saraiva, aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado. E eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu ainda vou trabalhar com você. Há 10 anos atrás. Caraca. Aí ele falou, aí é o poder da intencionalidade. Legal. Você precisa ter intencional. E assim, cara, joga pro universo, mas não é joga aleatoriamente. Cara, foca naquilo, né? Vive o mundo. Eu não conhecia o Caio não me conhecia. Legal, legal. Mas eu falei, cara, sempre quis. Cara, eu vou. E nesse dia... Enfim, me chamaram pra fazer entrevista. Nesse dia eu tava dentro do auditório, onde foi o líder comercial. E eu me vi ali e falei assim, cara, eu tô aqui mesmo, velho. Legal. Há 10 anos atrás eu falei isso. E quem entra? O Caio. Caraca, velho. Puta, é o cara, mano. É o cara. Naquele dia, a gente tava fazendo, a gente não tinha processo, a gente não tinha produto, a gente não tinha nada pra vender. A gente só sabia que ia começar a venda ativa. É assim, ó, eu olhei pra ele e falei assim, cara, o que eu tenho que fazer, velho? Porque eu tô dentro. Lógico, se você me aceitar. Aí ele falou assim, cara, você tá contratado. É isso que eu preciso. Pessoas com fome, com garra, com ambição. Legal, legal. E aí ele falou, cara, a gente não sabe o que vai fazer. Lógico, aí teve todo um processo seletivo. No dia seguinte, a menina do RH me ligou. Mas ali eu já percebi, falei, cara, tô dentro. Entrei, sentei na cadeira, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não sei, só sei que tô aqui. E aí é isso que eu trago pra vida do empresário, do vendedor. Cara, se te deram um espaço e falaram, o foguete vai pra lua. Cara, não escolhe espaço, não fica aí, mas espera aí, mas aonde é que eu vou sentar? O Caio falou isso hoje na reunião de kick-off. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião de pontapé inicial. Cara, se falarem que tem um foguete vai pra lua, não escolhe espaço, entra, nem que você vá de pé no teto. Porque, cara, a parada vai acontecer. E não é se der certo. Cara, vai dar certo. O plano B é o plano A fazer dar certo, sabe? A gente ouve isso, as pessoas, a galera falando, mas... E aí eu olhei e falei assim, é isso. Só que aí começou os desafios, né? Pô, venda ativa, e que loucura, meu. E aí eu entrei com aquele reizão da cocada preta. Putz, já vendia perfume, já vendia isso, eu vou vender. Legal. Fácil. Primeira ligação, eu falei, puta, eu não sei nada de vendas. Primeira reação. Falei, eu tô ferrado aqui. Eu não sei. Meu. Por quê? Porque era tudo no oba-oba. Eu sempre vendia commodity. O que é commodity? Cara, todo mundo usa, alguém vai comprar. Certo. Todo mundo usa, alguém vai comprar. O vender commodity tem a dor e a delícia, né? É delícia porque, cara, alguém vai comprar o seu produto. Tá tudo bem, alguém vai comprar. Todo mundo precisa daquele produto. É uma Coca-Cola, né? É um remédio, todo mundo precisa de remédio. Toda mulher precisa de batom. Então era só me posicionar na hora certa ali e vou vender. Só que nem todo mundo está inclinado a se capacitar. Porque hoje o nosso sistema educacional brasileiro você nasce, faz uma boa escola, estuda num lugar legal, faz um vestibular, faz uma faculdade e vai lá trabalhar. E espera o INSS. Nosso sistema educacional é assim. Sim. E ele, cara, eu não sei quem concorda comigo, mas hoje eu vejo que... Porque eu vendo educação. Hoje, tem empresários que faturam, pelo menos ali que eu converso, mais de 3, 4, 5 milhões por mês. E o cara fala assim, o que vocês ensinam aqui, nenhuma faculdade. Eu tô falando de Harvard, tô falando de Stanford. Os caras não ensinam, vocês não ensinam. Por quê? Porque é na prática.
A gente vive, né? A gente tem um letreiro gigantesco. Vendemos o que praticamos, praticamos o que vendemos. Legal. A gente pratica isso. Então, e eu me vi e falei assim, cara, eu preciso me capacitar. Aí eu preciso ter mais técnica, aí eu preciso ter mais habilidade em vendas. Então, tudo isso que eu falei, a gente tá conversando nesse bate-papo aqui, cara, nada disso eu sabia. Nada disso eu sabia. Era assim, cara, ó, tem um medicamento aqui, vambora. Só que o problema do commodity é a guerra de preço, né? Então, qualquer 0,01 centavo, o cara vai pra lá. E aí eu falo, o que eu precisava fazer para trazer esse cara mais para perto? É a conexão, é o rapport, é o contato genuíno. Cara, eu tenho a resolução do seu problema. Eu tenho um remédio para tua doença, né? Não fisicamente, né? Que eu vendia lá atrás, mas, cara, tá tudo bem. E aí são técnicas que você precisa adquirir. Então, eu acho que um bom vendedor... E assim, no final, Guilherme, eu fiz tudo isso, cara, e eu não vendi. Tá tudo bem. Isso que você fez é plantação, é uma semente. Você vai colher isso. Agora, qual é a quantidade e a qualidade da semente que você planta? Porque as pessoas querem plantar 2, 3 meses e falar, tá, agora não, cara, continua plantando. Continua plantando. Porque pega um belo dia, segunda-feira, você faz 100, 150 mil de vendas. Fala, pô, peraí, 150 mil? Foi da plantação que você fez lá atrás. A gente falou isso. Eu conversei com o Caio hoje, a gente falou isso. Cara, a plantação que você está fazendo é a plantação que você fez lá 3, 4 anos atrás, 9 meses atrás. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Guilherme, como é que você bateu o executivo elite, que é um patamar abaixo da liderança do Vence, tão rápido? Então, tem pessoas, e assim, não querendo me gabar, mas tem pessoas que estão no meu nível que demoraram 2 anos. Eu demorei 9 meses. Mas aí entra até... minha esposa tá aqui, eu sempre falei isso pra ela, amor, eu só precisava de um veículo. Eu achei a ferramenta. Então, eu tava tentando quebrar uma parede com murro, com chave de fenda, com lapiseira, né? Com extrator de grampo. Não ia rolar. Falei, achei o martelo, hein? Achei a marreta. Aí entra bons acordos que a gente faz. Eu olhei pra ela e falei assim, nosso filho tinha acabado de nascer. Isso é legal. Tinha acabado de nascer. E eu falei assim, olha, eu vou precisar de pelo menos uns 10 a 11 meses. Vamos colocar 1 ano. Porque eu vou chegar num patamar ali que eu vou chegar e, cara, dali pra... Eu preciso de 9 meses, eu falei pra ela. Preciso de 10 meses. Lembro que era como se fosse hoje, era maio de 2024. E, cara, em maio de 2024 eu cheguei a Executivo Elite. Caraca, e aí eu falei assim, amor, eu cheguei. Mas assim, cara, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, assim, a pergunta que eu sempre faço é, cara, qual é o preço que você quer pagar? E tá tudo bem, você quer pagar um preço baixo. Mas você vai ter resultado baixo, né? Lógico, você pode contar com a sorte ali. Cara, achei a bola preta. Pode, não tem problema nenhum. Mas eu preferi não contar com a sorte. Eu preferi contar, primeiro, cara, com Deus. Que Deus me abençoou demais nessa época. E vem me abençoando de forma... coisa louca. Às vezes eu olho pra minha esposa e falo assim, cara, olha o que tá acontecendo. Então são coisas inexplicáveis, né? Legal. E, cara, eu decidi pagar um preço muito alto. É um preço alto? Sim, é um preço alto. Não é que você conversa com o Caio, conversa com o Flávio toda vez. Eles decidiram. Qual que é a diferença de um cara fora da curva que nem eles? Eles decidiram pagar esse preço, né? Nossa, mas Guilherme, o preço tá alto, tá doendo. Meu filho. É isso. Você não vai pra academia e em 3 dias você tem um shape. Não, sim, cara, é 8 anos. Inclusive tem um livro de empreendedorismo, eu não me recordo o nome, mas pra você ser... Eu esqueci o nome desse livro, vou pegar. Depois você me passa, eu deixo na descrição aqui, boa, pessoal. Boa. Pra você ser profissional em determinada área, você precisa ter no mínimo 10 mil horas de prática. Caraca. Isso dá mais ou menos uns 7 anos. Ou seja, tem pessoas aí que tá 1, 2 anos, 3 anos, não tem resultado. Tá tudo bem, você tá plantando ainda. Legal, né? legal. É que nem piloto de avião, pô. O cara não tira o brevet hoje, o cara não começa a pilotar hoje e já vai tirar o brevet e já vai pilotar. Não, ele precisa ter horas de voo, horas de rodagem. Legal. Né? CNH você tira, sim, mas você pega a prática no dia a dia, dirigir no meio da avenida, com o motoboy do lado. E em vendas é a mesma coisa, cara. Você precisa ter rodagem. Você fala, tomei na cabeça aqui, não vou fazer. Isso aqui, putz, agora eu tô decolando. Aí você toma uma queda. Tá, então não é toda hora assim, né? Não é legal. Então, cara, tem altos e baixos. Eu aprendi isso na marra, mas
Cara, é absurdo o que você pode fazer. E assim, o cérebro humano, ele vai tentando... Ele vai tentando te pregar peça, né? E aí, propriamente, a PNL fala que quando você não aguenta mais, você fala, cara, eu não tô aguentando mais, eu não aguento mais isso, tomar objeção, tomar não, eu não aguento mais levantar esse peso na academia, eu não aguento mais. A psicologia fala que o seu cérebro, a sua resistência, você tem mais 60% de gasolina pra queimar no seu corpo. Caraca. É muito louco isso, cara. E aí a hora que eu olhei, eu falei, cara, eu não aguento mais. Não aguento mais, sim. Aguento mais. Até minha esposa, às vezes eu tento colocar na cabeça dela, cara, eu não sou você. E eu falo, é verdade, você não é. Ou seja, e não tenta colocar na cabeça das pessoas que você tem que fazer o que... Elas têm que fazer o que você tá fazendo. Não é assim. Faz sentido. É o teu preço, né? É o teu objetivo. E o objetivo delas é o objetivo delas, o objetivo deles é o objetivo deles. Legal. Acho que é isso. E a gente tá chegando no fim. Boa. Cara, muito legal. Se desse aqui, a gente falava muito mais. Tem muito mais assunto, cara. Vai fechar a noite aqui, a noite adentro. Mas eu faço uma pergunta que eu acho bem interessante. Tá. Se você pudesse voltar ao passado, imagina se você pudesse voltar com 18 anos. E você vai deixar essa mensagem gravada. Legal. Pro Guilherme. Uau. Imagino que você vem de conhecimento, certo? Tá. E o conhecimento é a coisa mais importante na vida. E você vai deixar essa única mensagem pro Guilherme. Para ele ter sucesso, ser executivo, elite. E você quer antecipar isso pro Guilherme. O que você transmitiria de mensagem para você? Se eu pudesse encontrar o Guilherme com 18 anos... Isso. Cara... Uau, que pergunta, hein? Acho que é a mais difícil de todas. Cara, eu com 18 anos, eu tinha uma leve ambição, sabia que eu podia chegar. Certo. Ainda não cheguei. Importante salientar que eu não cheguei onde eu quero chegar. Né? Eu estou trabalhando com hoje os líderes do mercado. Hoje nós somos a maior escola de vendas hoje do Brasil. Para gestores, para empresários. Mas eu acho que se eu encontrasse com o Guilherme de 18 anos, eu falaria: calma, tenha paciência e aguenta mais o tranco. E, cara, minha esposa tá aqui, ela não vai deixar de mentir. Para de murmurar. Legal. Porque era um cara muito reclamão. Eu era um cara muito reclamão. Era tudo pra mim. Por que não dá certo pra mim? Então você que tá me ouvindo aí, né, assistindo a gente, muito provavelmente você, cara, tá reclamando. Para de reclamar, velho. Para de reclamar. E aí eu vou entrar na Bíblia de novo aqui, que eu adoro esse livro, que é, cara, Deus não vai escutar a sua murmuração, né? Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Então tenha fé no teu potencial, tenha fé em você, se alie com pessoas do bem, que não façam mal, se alie com pessoas de sucesso. Eu falo de sucesso, não é dinheiro no bolso, não é dinheiro no bolso. Legal. Eu acho que você tem que arrumar bons aliados. Amigo é pai e mãe. Hoje, se você falar, Guilherme, quantos amigos você tem? Amigo, eu tenho 2. Amigo. Cara, que eu posso falar assim, cara, tô ferrado aqui, preciso de 10 mil, velho. O cara, fica tranquilo, Gui, não vou deixar você dentro do barco. Cara, tô ferrado aqui, você vai precisar ficar com meu filho, assim, sabe, por tempo determinado. Eu tenho uns 2. Um que, desde a 6ª série comigo, que é um contador excelente. Eu tenho um outro amigo de época de trabalho, assim, que trabalhava comigo vendendo batom ali, né? Eu tentei enfiar ele no negócio, mas ele falou assim, não sou pra isso. Então, se alie com pessoas corretas, tenha paciência. E, cara, Deus não responde necessidade, Deus vai responder tua fé, né? Legal. Ele não vai dar o fardo maior que você pode carregar. E calma, você aguenta sim, tá? Não pega leve demais com você, você aguenta sim. Tem sempre pessoas olhando, eu falo muito isso. Tem sempre alguém te olhando. Sempre alguém te olhando. Às vezes eu tô fazendo uma reunião ali tal em casa, eu vejo minha esposa me observando.
sabe, não sei o que. A minha filha olhando, falou, nossa, como é que você fala? Propriamente, cara, se eu cheguei a esse resultado no Vence, eu escutei uma pessoa vindo do meu lado, olhando e falou assim, cara, o que você fez? Eu falei, nossa, eu nem sabia que você existia dentro da operação, né? O cara tava lá no fundo. Então você é referência, seja referência. Eu falaria isso pro Guilherme 18 anos. Seja uma boa referência. Seja uma boa referência. Porque sempre tem alguém te olhando. Legal. Guilherme, foi, cara, um prazer te receber aqui. O prazer é meu, obrigado. Deixa suas redes sociais aí pra galera te achar, pra acompanhar você aí. Não sei se você vai colocar nos comentários. Vou colocar aqui na descrição pra auxiliar o pessoal. Mas, cara, a gente tá no Instagram. Tô no Instagram como Guilherme Campos.oficial. Guilherme Campos.oficial. Certo. Cara, você pode ter canal aberto direto comigo. Quem quiser, cara, tira dúvida. Cara, me conta um pouco mais. A gente tá aqui em São Paulo. Vou receber quem quiser lá no escritório do Ventes. A gente faz um tour. A gente é super gente boa. Sempre costumo postar bastante conteúdo de dentro do Vence. Tem muita gente que procura, cara, como é que é lá dentro, né? Tem Legal. muita gente que fala, cara, como é que é lá dentro? Né? E, cara, eu sempre procuro por reunião de kick-off, tô aqui almoçando, bate-papo com o Flávio, com a imersão que a gente tá lá. Sempre trazendo o público mais para dentro do nosso escritório. Então, sempre toda segunda de manhã a gente coloca umas palavras motivacionais lá. Legal. Entenda que motivação eu sempre coloco... dividir essa palavra no meio. Motivação é um motivo para a ação. Qual que é o teu motivo para você entrar em ação? Eu sempre falo isso. Legal. Então, cara, e nas redes sociais a gente não é muito mistificado. Cara, é o que a gente é. Legal. Boto lá, meu filho, minha esposa. Porque às vezes a galera pinta a gente, né? Nossa, o cara é o difícil acesso. De maneira nenhuma, pô. Me chama lá. Legal. GuilhermeCampos.oficial. E você acredita, Guilherme? Cara, um conteúdo desse, os caras não se inscreveram. Então, por favor, se inscreva. Tá maluco, hein? Se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus. Né? Cara, obrigado pela sua participação, foi muito legal. Obrigado pelo convite. Mesmo aí. E, cara, espero que vocês tenham gostado do podcast, foi incrível. Cara, se inscreve no canal aqui, ó, o Guilherme já falou. Se inscreve no canal. Vai ser um prazer aqui você anotar tudo pra você ter vários insights, beleza? Falou, grande abraço, tchau, galera. Abraço, turma.